Que beleza! Que bom que você chegou até aqui. Eu tava com uma saudade desse lugar, eu tava com uma saudade de vocês. Eu sou o pastor Haroldo Ferreira e você está no Segunda de Graça Podcast. Tem uns dias que a gente não aparece, mas quando a gente aparece, a gente continua firme no mesmo propósito, que é falar da graça de Deus em nós, através de nós, apesar de nós e muito além de nós. Então é muito bom ter você aqui, seja bem-vindo. E como eu sempre digo, você já sabe o rolê da internet, né? Então ajuda essa mensagem a chegar ainda mais longe. Você pode se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Aqui sempre tem uma palavra sobre a graça de Deus e a gente tem aprendido muito, tem sido impactado. Então, fica até o final que vai ser bênção na sua vida. Através de nós, apesar de nós, muito além de nós assim parar. E hoje é um dia muito especial. Toda vez que eu falo do podcast, eu falo que é especial, né? Porque realmente é. Mas hoje nós estamos comemorando 1 ano de Segunda de Graça Podcast. Aê! Glória a Deus! Até aqui nos ajudou o Senhor. E a gente tá cheio de sonhos, cheio de planos, cheio de projeto para esse segundo ano do Segunda de Graça. E eu trouxe uma pessoa que é muito especial na minha vida, um amigo, um servo de Deus, que com certeza vai te abençoar, que é o pastor Flávio. Olha ele aí. Olá, boa tarde a todos. Muito bom estar aqui com todos nesse momento maravilhoso. Amém. 1 aninho de vida. 1 ano, pastor Jean, você Que acredita? programa, hein? Olha aí. Rapaz, tudo que eu bem imaginava chegar, mas a gente não sabe os planos do Senhor, né? Pois é. Então a gente já conversou com tanta gente de Deus aqui, a gente já viu a graça de Deus se manifestar de tantas formas, na vida de tantas pessoas, e de forma que é uma alegria tê-lo aqui. Obrigado, meu irmão. Você também atravessou a cidade para poder chegar aqui. Eu te agradeço demais, Flavião. Obrigado mesmo. Trouxe a família dele que tá aqui no Sim, estúdio sim. aqui. Olha aí. Estão junto com eles aí. Obrigado, Flavião, de ter atravessado a cidade, meu irmão. É um prazer. Servir a Deus, trabalhar pro reino sempre é maravilhoso, né? Ainda mais envolto aí de amigos, Uhum. de servos de Deus como você, tanto no tempo de caminhada. Sim. Então é muito bom aí estar servindo a Deus e trazendo aí sempre novidades do reino aí, né? Falando sobre as coisas maravilhosas, sobre graça. Sim. Você sabe que eu não lembro o autor da frase, né? A frase não é minha. Mas ele fala que o reino de Deus é um reino de amigos. E eu acho muito legal essa ideia. Quando eu tava pensando em montar o podcast, esse foi um dos nomes que eu pensei. Ia chamar Reino de Amigos, porque a ideia era trazer amigos aqui para conversar e tal. E considerando que qualquer cidadão do reino de Deus é meu irmão e é meu amigo, então, né, poderia estar junto. E, cara, acho que questão de meses antes começou um podcast com esse nome. Olha aí. Falei, poxa vida, Senhor, me dá criatividade aí pra eu pensar e tal. E aí nasceu o Segunda de Graça. Muito bem, Flavião, hoje você está na Igreja Batista da Brasilândia. Sim, estamos ali atuando como, na verdade, como pastor auxiliar, Uhum. responsável ali pelo Ministério de Missões da igreja, né? Missões Brasilândia, e também do trabalho com dependentes químicos, né? Muito bom, Um sim. trabalho maravilhoso aí que Deus tem nos dado, chamado Remar. Remar. Trabalho muito bom, onde nós trabalhamos com famílias de dependentes químicos, né? São Sim. denominados como codependentes, e com os dependentes químicos também, né? Temos lá 2 salas de Certo. aconselhamento e também trabalhamos com encaminhamento às casas de recuperação, né? Muito bom, Flávio. A gente vai voltar a falar disso já, né? De como a graça ela tem se manifestado através da sua vida. Aí você vai poder nos trazer mais testemunhos até e com quais desafios desse trabalho. Mas o primeiro de tudo, sempre que o pessoal senta aqui, meu irmão, sempre o papo é a graça de Deus. Aí eu até falo pro pessoal que assim, ó, a gente fala sobre a graça de Deus, o universo e outras coisas. Então a gente fala de tudo, na verdade, né? A gente vai e volta porque a graça nos envolve por cima, por baixo, de um lado, do outro, no passado, no presente, no futuro. Então a gente sempre consegue voltar para a graça de Deus. E aí, Flavião, eu te pergunto. Vamos imaginar, eu sempre procuro colocar a pessoa no cenário onde ela tá lá. Então você está fazendo trabalho com o pessoal lá,
dependente químico, às vezes morador de rua, eu não sei. E alguém te pergunta, mas pastor, o que que é a graça de Deus? O que que é a graça de Deus? Eu ouço falar, mas eu queria entender. Como que você explicaria para alguém, de uma forma fácil, o que é a graça de Deus, Flavião? No seu entendimento. Uma maneira simples e objetiva, a graça é o todo. Hum. A graça é o todo. É o todo do universo, né? Foi o divisor de águas do mundo. Jesus, ele é o autor da graça. Uhum. Então, na perspectiva de Jesus, eu sempre falo isso. Falo, olha, como Paulo, né, e tantos outros, olha para minha vida, olha para a sua vida. Começa a partir de mim o entendimento, Uhum. né, sobre todas as Sim, coisas. sim. Eu tenho Jesus. Costumo dizer isso para quem não tem, está na rua, de certa Uhum. forma, né, não conhece. Então eu sempre digo, olha, para mim que conheço Jesus, nós fazemos os trabalhos todas as quintas-feiras nos mesmos pontos, Certo. nas ruas, distribuindo alimentos e a palavra de Deus. Uhum. Eu sempre comunico isso. Eu estarei aqui na próxima quinta. E cada dia que eu vier aqui, você vai observar algo em mim que vai demonstrar a graça de Deus sobre a tua vida. Nossa, que sensacional, cara. Sensacional. Não é nada teórico, né? Não. É observando na vida ali. E Muito através disso eu legal. costumo apontar para as pessoas. Mas essa graça, ela está já sobre você. Assim como você vai reconhecê-la em mim, brevemente você vai reconhecer ela em você. Eu estar aqui já é a graça de Deus para tua Sem vida. dúvida. Sem dúvida. Poxa, que legal. Então é interessante, né? Porque nem todo mundo, a gente sabe, né? Que tá disposto aí nesse front aí, né, ô Flavião? Sim. Nem todo mundo. Aliás, às vezes não precisa nem tão longe lá no dependente químico, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso na sua vida, mas às vezes até pra você juntar uma galera na igreja pra sair pra evangelizar é um trabalho, né? Sim. Sei que vocês têm realizado isso lá. Mas muitas pessoas na igreja, elas dão uma terceirizada, né? Falando, não, ó, deixa o pastor de missões lá, né? Ó, o líder de evangelismo. O irmão tem o dom de evangelista, então deixa que eles vão pregar, né? Tipo, vai dando uma terceirizada. E na verdade é uma perda muito grande, né? De oportunidade, de como você acabou de falar, de você mostrar a graça de Deus através da sua vida, né? Não é só. Não é só bem entre aspas que eu vou dizer, né? Mas não é só um discurso, não é só uma doutrina. A graça é algo que se manifesta, como a gente coloca aqui na vinheta, né? É em nós e através de nós. Como é que a gente vai falar de graça na teoria só? Como é que a gente vai falar só na graça e seus conceitos teológicos ou filosóficos, né? Se ela não se manifestar de alguma forma através de nós. Existe aí uma quebra de paradigmas, na Hum, verdade, que precisa ser realizada muitas vezes, né? do quê? Eu costumo muito dizer isso na nossa igreja, quando comecei a apresentar esse trabalho por liberdade do pastor Aguinaldo, que é o pastor presidente da nossa igreja. Uhum. Eu sempre falei sobre o meu testemunho, né? Um dia foi me solicitado na nossa igreja que eu trouxesse o testemunho, Isso, não né? vai chegar aí Por um já já, canal. jovem. E eu me lembro que o Espírito Santo me deu direcionamento sobre isso. E eu disse, fui muito claro e bato muito nessa tecla. Olha, tive uma questão, claro, na minha vida, um testemunho. Só Uhum. que isso, obrigatoriamente, não se faz necessário que para que eu evangelize uma prostituta, eu seja uma prostituta, tenha Entendo. vivido como uma prostituta. Perfeito. Eu para falar para alguém com relação à dependência química, necessariamente, então a gente vai estigmatizando, vai criando Entendi. uma imagem, e isso é muito complicado. Isso precisa de ser desconstruído na Entendi o cabeça das paradigma aí. pessoas, né? Precisa ser Entendi. quebrado, né? Eu não vivi isso, então eu não posso. Ué, a questão é sobre a graça. A graça te alcançou? Alcançou. Então agora fala da graça, né? Mas olha, Flavião, você falou um ponto muito, muito importante. Não só desse paradigma que precisa ser quebrado, mas eu tenho pregado onde eu tenho oportunidade que muitas vezes a gente está vivendo uma crise de fé e a gente está dando outros nomes para isso. Então, por exemplo, às vezes tem pessoa no nosso meio, infelizmente, é ser humano, né? Que o cara fala, imagina, meu. Nem adianta pregar o evangelho pra esse cara.
que tá usando droga na rua. Sim. Como assim não adianta, irmão? Deus não tem poder para salvar, como a gente canta, né? Deus não tem poder para tirar o cara de lá? A gente já não viu vários testemunhos nesse sentido? Então você vê que é um problema, sim, esse paradigma e alguns outros também no que tange evangelização é verdade e tem que ser quebrado mesmo. Mas também, às vezes, eu acho que tem um lance de fé também, cara. Falar, não, cara. Tem uns que ainda falam, esse aí só Jesus. Tem outros que falam, esse aí nem Jesus, cara. Nem Jesus, já tentou. A gente sabe que, às vezes, nesse esse movimento de internação também acontece muita queda, muita desistência, né? Muita crise. Muita crise. Tem gente que às vezes já no começo ali na fase da abstinência desiste, o outro no meio do processo. Tem uns que já estão no final do processo, outros que já estão reintegrando a família, a sociedade e tem uma queda. Existe tudo isso. E aí às vezes a pessoa fala, não, tá vendo? Isso aí já foi, já internou 3 vezes, cara. Isso aí não tem jeito. Mas peraí, irmão, mas como não tem jeito? Pode não ter jeito pra mim, pra você, na minha visão, na sua visão, mas não tem jeito pra Deus? Lembra da história da... Poxa, tomara que eu não erre aqui, mas acho que a Dona Silvia, que era chamada a bruxa da Cracolândia lá, Sim. e aí o pessoal da Cristolândia abraçou ela, hoje ela fez seminário, hoje ela é missionária, hoje ela conta a história dela. E agora a Cracolândia não é mais como era antes, né? Sim. Que era, sei lá, 2.000 pessoas lá que ocupavam várias quadras lá. Sim. Devido a algumas ações aí do poder público, a Cracolândia não deixou de existir. Ela espalhou, né? Você tem várias mini Cracolândias agora em vários lugares. Vindo pra cá, eu passei por uma, na região do Socorro, ali próximo ao Marginal. E às vezes a gente olha e fala, esse aí não sei se tem jeito. Mas como, cara? Por isso que eu falo que às vezes a crise é da prática, mas também às vezes é de fé. A gente não crê. Eu já soube casos também de que começaram a fazer esse tipo de trabalho e Deus começou a salvar. E aí a igreja começou a se incomodar que agora os ex-usuários estavam indo para a igreja. Você fala, poxa vida, cara. Será que a gente entendeu o evangelho mesmo, né? O que você acha, Flavião? Que também tem esse lance da fé envolvida, não é só da prática. É muito, muito complicado, porque nós sabemos que a igreja, a conversão em si, né? Ela é feita por processos, né? E dentro da igreja nós temos várias pessoas com determinados tipos de processo. Uhum. Alguns começaram agora no evangelho, outros estão um pouco mais à frente. Outros já passaram, já estão vivendo lá, como a Bíblia diz, como profeta velho, já caíram na rotina e já entraram num momento até de descredibilidade, porque a Bíblia tem, é claro, ela te oferece as ferramentas, né? Por isso que o Senhor Jesus nos orientou a fazer o ID. E creio que é dessa forma, fazendo o ID, que o indivíduo ele tem um contato diretamente com o campo, né? Com as pessoas, com as necessidades que um dia você já passou pelo processo, você agora está bem. Uhum. Mas lá atrás você teve um processo, né, de alguma forma, e você acaba se identificando. E aquilo está sempre fazendo com que a sua fé se renove, né? Você está vendo de onde você veio, situações, você está vivenciando novamente. Uhum. Né? Por isso, certa feita, eu vejo que Deus fala para Moisés para lembrar o povo de onde que eles tinham saído, né? Traga a memória do povo. Uhum. Então, é necessário que essa memória esteja ali viva. E o evangelismo, o ID de Jesus sendo eficaz, as pessoas vivem isso. Agora, quando uma igreja ela não evangeliza, ela não se envolve com o campo, então ela vai perdendo essas minúcias com o tempo. Ela perde, parece que a sensibilidade, perde o senso de importância, né? Exato. Tava conversando com um pastor amigo meu, ele falou, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com a igreja, com aquilo que a gente chama de numerolatria, né? Não, a igreja tem que ser grande, a igreja tem que crescer, a igreja... Calma, jovem, o principal da igreja não é crescer. Mas o natural da igreja é crescer à medida que ela vai alcançando novas pessoas. Porque às vezes, para querer fugir da tal da numerolatria, o pessoal cai na numerofobia, que o pessoal fala. Não, a igreja não pode crescer não, crescer... vai começar a frequentar umas pessoas diferentes. Pô, eu e minha família já frequenta aqui há 30 anos, aí agora tem que
Eu lembro que uma vez a gente fez o trabalho numa igreja com a galera da favela do Moinho, que é justamente ali, né? Na Sim, Cracolândia. sim. E a gente fez um trabalho, era um ano de Copa do Mundo, e a gente montou um telão lá na igreja pra meninada, que era do projeto do futebol, e assistir. Então falou, ó, vai lá assistir, vai ter pipoca de graça, vai ter refri de graça, eles vão poder assistir o jogo. Ó, só não pode falar palavrão, que é na igreja. Ah, tá bom, tio, tal, não sei o quê. Escapou alguns lá, mas tá tudo bem, né? Eles não são cristãos, né? Tá tudo bem, tal, não sei o quê. Aí chegou um irmão da igreja e falou, pastor, trouxe um menino aí, toma cuidado aí, meu. Cuidado com o quê, irmão? Não, sei, de repente quebra alguma coisa aí no banheiro. Falei, irmão, misericórdia, pra que a gente tá aqui, meu irmão? Você tá preocupado com o banheiro, né? Tá trazendo 20 meninos aqui, ó, que acho que talvez nunca entrou numa igreja por vontade própria, assim. Os meninos estão vindo, a gente tá recebendo, tá acolhendo, você tá preocupado com o banheiro, irmão? Me ajuda aí, em nome de Jesus. Aí é o que você falou, perde a sensibilidade Sensibilidade. da importância que é você alcançar de alguma forma, acolher, trazer. Pô, criar na mente daquelas crianças que a igreja era um ambiente legal, seguro, sabe? Então, desse projeto, eu sei que teve frutos de alguns meninos que não foram ali para nossa igreja, mas foram para uma igreja que estava 2 ruas para baixo, e glória a Deus por isso. Sim. Teve outros meninos que participaram de discipulado comigo, mas depois acabaram indo para a vida que foi oferecida ali, com 14, Exato. 15 anos, vieram a falecer num assalto, uma tentativa de Sim. assalto. Dentro dessa narrativa, eu entendo assim, pastor Haroldo, que tudo você vê pelos moldes, né, que o aprendizado que mais se dá é uma média de 4, 5 anos na cabeça do indivíduo, né? Isso já foi definido Desse processo, assim? psicologicamente, um processo, Ah, quaisquer processo de aprendizado, né? Seja certo. uma criança até os 6, 7 anos, é o Uhum, maior, a maior identificação, né, que se há, onde ela aprende mais, né? uhum, Ela aprende coisas que nós nem imaginamos, mas ela uhum. está medindo, por exemplo, o seu inconsciente está medindo aí os seus músculos, né, do pai e de mãe, por exemplo, Aham, no momento de emoção, qual o sentimento verdadeiro que o pai ou mãe, em primeira instância, ou as demais pessoas estão percebendo, ela vai percebendo ali todas as emoções, através de muitas certo. variáveis, né? Então, o aprendizado é o efeito esponja, né? Tá sugando. Uhum, Isso se vai na igreja, porque a igreja, quando o indivíduo começa, a gente define como uma criança, né? Ele uhum. se Um recém-nascido converteu, ali, tal, os né? primeiros passos. Se esse indivíduo ele já está inserido, já está sendo educado nessa fase, no momento infantil, né, digamos assim, do evangelho, ele já está sendo orientado ao ID, a entender, a ter Entendi. essa percepção. Mais para frente ele não vai ter dificuldade nessa sensibilidade, nesse desejo de estar às Sim, ruas, né? Você sim, percebe isso em igrejas que são ativas nesse sentido, que as pessoas elas sentem uma necessidade, ela entra em igrejas talvez tradicionais que não têm esse trabalho, ela tem aquele, né, aquela sede, aquela sim. coisa, e já tem a sensibilidade. Então É, isso se faz, uma igreja que ela já tem esse trabalho assíduo, as pessoas elas é muito já importante, vão né? crescendo dessa forma Tem na essa sua vida instrução, essa espiritual, referência, né? né? É, e Sim, você vê, eu sério. tava estudando esses dias mesmo sobre a grande comissão, né? Que ela vai se desenvolver sobre Jesus, né? Ele é o pilar, fala Sim, toda autoridade é minha, então vão. Aí vão, façam discípulos, ou seja, esses que ainda não conhecem a Jesus, tragam ele para o corpo de Cristo através do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e agora ensina a guardar o que eu ensinei. Essa fase aqui vai até o final da vida. Então você tem essa fase inicial, como você bem disse, e tem essa outra fase aqui que a gente vai aprender a guardar o que Jesus ensinou até ele voltar ou até ele nos buscar. Essa fase não acaba nunca. Mas essa fase aqui, ela exige a sua própria vigilância. e um erro que se comete muitas vezes se diz, a impressão que se tem, né? É que Jesus ele deu a ordem aos discípulos apenas depois da sua saída, e isso não foi assim dessa forma, Não, né? de jeito nenhum. É como se ali ele desse um resumão, né? Porque ele estava indo, mas foi o que ele fez. Ele já tinha orientado, já tinha Foi enviado 70 e exatamente. Quando outros Jesus falou tais. isso, não foi um ensino novo, né? Os caras Sim, falaram, então, o que ele tá falando aqui, ó,
Foi isso que ele fez com a gente aqui esses 3 anos que a gente caminhou dando cabeçada aqui sem entender direito. É isso que ele tá falando. E aí, nessa caminhada já de vida cristã, a gente precisa tomar aquele cuidado, salvo engano. Minha memória me trai muitas vezes, né? Mas quando chega nas cartas do Apocalipse, se eu não me engano, é a igreja de Éfeso, que é dito assim, cara, vocês estão certinho. Ó, Isso aí. vocês estão fazendo obras, A igreja de Éfeso. vocês rejeitaram as doutrinas erradas. Só tem um detalhe. Cuidado. Só tem um detalhe. Vocês perderam o primeiro amor, cara. Então vocês estão cumprindo tudo certinho. Só falta um detalhe. Vocês se perderam aqui. Virou ativismo. Não, então, é porque muitas vezes na vida cristã, o crente velho, né? Ele vai criando o seu checklist. Não, eu fui na igreja, eu fui na ceia, eu dei o dízimo, eu sei lá o quê, qualquer coisa. Eu sirvo no ministério de louvor, eu canto no coral, eu sou recepcionista da igreja, sei lá. Qualquer lista de coisas que ele faça para Deus. Mas se em tudo isso que for feito, perdeu o primeiro amor, e que é o amor do Senhor, e que é aquele que nos leva a amar Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos, cara, a gente perdeu tudo. E aí o termômetro você percebe pelo senso do indivíduo que já começa a demonstrar uma autocrítica exacerbada, né? Uma crítica às pessoas de uma Sim. maneira, né? Então, aí ele relapsa. vira o religioso que Jesus condenou o tempo todo. Cadê a graça? E Cadê o qual amor? e qual que é a orientação lá? Não é, gente, não é um conselho, segue se você quiser. É falar, ó, se arrepende, lembra da onde você caiu. Esse é o lance. Agora, essa conversa toda, Flavião, ela é bem incômoda, né? Ele é bem cômodo. Você tem que se reconhecer que realmente você tá indiferente, que você tá sem amor, que as pessoas à sua volta, na sua rua, na rua da igreja, os caras estão indo pra perdição e você tá, não, eu não tenho nada a ver com isso. Como assim? E essa é uma conversa para podcast. Quem tá em casa vai ouvindo, tá quietinho, tá ali, Tá, tranquilo, se ele tá não na sua tirar do intimidade. podcast agora, Fica firme aí, meu irmão. Em nome de Jesus. Permaneça na fica fé. firme que Deus tá falando aí. Então, e aí, Flavião, é muito, muito interessante. Isso é um baita de um papo que se estende, né? Pra gente. Porque se a gente continuar, como Jesus falou, obedecendo, guardando, né, aquilo que ele ensinou, a gente nunca vai esquecer daquele que não conhece Jesus. Sim. Seja, e aí também é uma outra observação, né? Tem gente que acha que o evangelho é só pro pobre, né? Mas não é. É pro pobre, pro dependente rico, como é pro empresário, pro rico, todo mundo precisa de Jesus. Exato. Todo mundo precisa de E para Jesus. que nós que estamos trabalhando, sem seguir ainda nessa linha, para nós que estamos trabalhando ativamente na obra, é um exame que é necessário que nós façamos todo o tempo. Sim, Espera aí, qual é a motivação? Entrou já outra motivação para que eu esteja fazendo esse trabalho? boa, Ou realmente o trabalho ainda está na mesma direção do início? boa, porque o nosso coração é zoado, né, Flavião? Nós É somos enganoso, né, cara? terríveis. E aí o trabalho começa Enganoso a demais, já não cara. ter demandas conforme o reino estabelece de crescimento. Porque outras demandas vão aparecendo, né? É Exato, impressionante. Eu falo que às exato. vezes eu amo igreja, cara. Eu sou igrejeiro, eu falo, né? Sim. Eu amo igreja, eu sou nascido e criado na igreja, eu amo a igreja local, eu acho que o reino de Deus não é a igreja local, mas passa também pela igreja local. Pô, se cada igreja local ali fizesse esse trabalho, pô, Meu Deus. todo um lugar muito grande seria transformado, Não né? sobrecarrega, não desgasta. Exato, e se todo mundo tiver essa consciência, vai. Mas, infelizmente, às vezes a igreja, ela começa a criar umas demandas e uns problemas. Tinha aquele filme Tropa de Elite, né? Que ele falava assim, que o sistema existe para corrigir o problema do próprio sistema. Às vezes, se precisar, ele até amputa uma mão ali, né? Mas para o sistema continuar funcionando. Exato. E às vezes a igreja acontece isso, cara. Você começa a ter uns problemas na igreja que não tem nada a ver com o reino de Deus, cara. Fala, como assim, irmão? Não, porque alguém aqui tirou a beca do coral do lugar. Você falou, irmão, você tá de brincadeira? É sério isso? Não, é sério, porque lá no estacionamento não sei o quê. Não, porque alguém tirou o microfone e não colocou.
Mas eu falei, irmão, aí que eu acho que entra isso que você falou um pouco, que você precisa começar a olhar a motivação. Uma vez eu estava conversando com um pastor amigo, porque eu era auxiliar dele e um jovem decidiu sair da igreja. Ele queria migrar para uma outra igreja. Eu falei, irmão, você está vindo conversar comigo porque você quer conselho, você quer orar, você está tentando entender a direção de Deus? Ou você já decidiu e você está só me comunicando? Eu falei, não, pastor, já decidi. Deus falou comigo, é para mim ir para tal igreja. Irmão, se Deus falou com você, pô, eu só quero externar aqui minha gratidão. O tempo que a gente serviu junto, que a gente trabalhou junto, foi uma alegria. Mano, e Deus te abençoe, Deus te use. Assim, na nossa caminhada, a gente estranha um pouco, porque você me procurou dando uma ideia de um projeto falando que Deus falou. Exato. Agora que a gente está realizando o projeto, você está falando que Deus está te levando, mas está tudo bem. Se você está convicto disso, irmão, Deus abençoe, precisar de mim, tamo junto, somos o mesmo reino. Sim. Aí quando eu fui falar para o pastor fulano, não, ele não pode sair. Eu falei, então, pastor, mas eu fiquei numa situação difícil, porque ele falou que já orou, que decidiu que tá saindo. O pastor falou, não, mas pô, não pode perder, ele é um jovem. Não, eu sei, pastor, mas. Não, eu vou falar com ele. Eu falei, tá bom. Aí foi, falou com ele, aí me deu um feedback. Falei, não, eu falei com ele e tal. Ele disse que vai orar mais um pouco, vai pensar bem. Eu falei, Ele nossa. era um evangelista, trabalhava na igreja. Ele trabalhava na igreja. Sim, Aí eu falei, nossa, pastor, que bênção. Então, glória a Deus. O senhor tem mais experiência aí, conseguiu conversar com ele e tal, não sei o que. Ele vai orar mais um tempo, vai. No outro dia ele ligou, pastor, já orei, tô decidido, tô indo embora da Olha igreja. só, coração, o homem fala rápido. Deus fala rápido com ele. Demais, Que coisa, rapaz. demais. Meu Deus. Mas é que quando chega Esse essa é Jeová situação, né, Jireh. Flávio? Aham. É ruim, não tem como a gente duvidar, porque às vezes a pessoa até tá dando esse argumento Exato. porque ela não quer ser questionada. Exato. Mas se ela disse isso, eu não conheço o coração da pessoa, Exato. eu tenho que acreditar no que ele tá falando. Exato. Então, glória a Deus, meu irmão. Deus abençoe e tal. Mas eu falei, pastor, é assim, na minha visão, se estiver errado, eu posso ser corrigido. Mas assim, se a pessoa não quer trabalhar, se ela não quer servir aqui na igreja, pelo que Jesus fez por ela, o que eu posso fazer para que ela sirva a Deus? Porque nem se eu fizer o que Jesus fez, que é morrer na cruz pelo cara, não vai adiantar, porque não adianta eu morrer na cruz por ninguém. Então, se o cara não tem essa consciência de que, como falava, acho que é o Charles Spurgeon, né? Que quando você recebe a Cristo, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Sim. Porque se você recebeu, agora é para isso, através de você, alcançar outros. Sim. Agora, se você não olha para Jesus e não é constrangido, se você não lembra da onde você estava e para onde o Senhor te levou, tirou das trevas para a maravilhosa luz, se você não lembra a obra que Jesus fez, se tudo isso não é o combustível, meu irmão, não tem argumento, não tem discurso, não tem que vai resolver. Sim, falando de graça, mas eu sou um pouco apegado com relação à questão aqueles ensinos que nós temos numa teologia básica, né? Quando Uhum. nós começamos a aprender ali sobre as doutrinas da fé. Sim. E existe aquela classificação, né, de homem natural, crente carnal, né? Crente espiritual, crente né? espiritual, homem espiritual. Então eu sou apegado a essa questão e vejo que não há uma classificação direta, mas há assim uma nuance dentro de nós, vivermos constantemente isso. Mas e são casos que cada caso tem que ser como um casamento, né? Sim. Quando a gente vai aconselhar, cada caso é um caso, não dá Uhum. para pontuar. Mas a gente, quando trabalha na obra e busca o discernimento do Espírito Santo, né? Tem que estar atento para perceber, de fato, o que está ocorrendo naquela pessoa, né? Esses dias eu aconselhava 3 pessoas na minha igreja que essas 3 pessoas já estavam fazendo ali uma panela com esses tipos de argumentos sobre Tá. igreja, não, isso é um sistema religioso, entrando por essas nuances. Mas aí eu Entendo. analisando a vida dos indivíduos e percebendo a falta de, como o livro de Hebreus, né, a falta de hábito já de estar na congregação, de estar ali com os irmãos, motivações a estar na frente de ministérios, mas motivações não próprias
do cristianismo, mais próprias do mundo, né? Em estar ali Entendi. à frente, aparecendo, aquela Entendi. coisa. Então eu comecei a conversar com eles, né? E isso de uma maneira simultânea, e fazendo eles perceberem que eles estavam e deixando de ir à igreja. E eu comecei a demonstrar a eles a questão da autossabotagem, né? Falei, vocês estão se É. autossabotando, falando Boa. sobre essas questões, acusando irmãos disso, daquilo, de aquilo outro e tal. Isso, na verdade, é uma cortina de fumaça. Vocês estão se O percebendo o problema que é a outro cabeça aí, né? humana natural sua está fazendo, caída, pela Nossa, sua conversa falta dura, hein, pastorzão? de busca, na verdade, um pouco mais da ação de Deus, né? Então, redirecionei, né, Sim, nesse sim, sentido, a sim. vida deles. E é isso que muitas vezes ocorre e está ocorrendo hoje, né, meu irmão? A gente vê televisão, às vezes a igreja pela internet tem mais Uhum. acessibilidade, não tem comunhão direta com os irmãos, não perdeu a sensibilidade. Novamente, a Perdeu. gente voltando Mesmo lá, assunto, né? é. A gente não sabe, puxa, o pastor não foi hoje para a igreja, ontem ele não me abraçou, mas por quê? Será que ele está bem? Está acontecendo alguma coisa? Imagina. Estigmatizou, vamos voltar. É. Ah, é pastor, não precisa. Nós temos certas coisas no nosso inconsciente que nós fazemos e nós precisamos nos perceber disso. Acho que a igreja tem que estar atenta a essa questão, né? Uhum. Nós temos aí um psicólogo Jung, né? Que Uhum. ele fazia psicologia analítica. E é importante a gente se atentar um pouco à fala desse homem em algumas questões, porque ele ensina o ser humano a se perceber mais. E Jesus, né? Nosso mestre, Uhum. ele nos ensinou muito a nos perceber. O trabalho dele, discipular, andando com os discípulos, é o tempo todo fazendo eles se perceber. Veja Pedro, ó Pedro, você Sim. vai me negar. Sim. Se perceba que você não me ama tanto assim. Você não tem Imagina, poder para senhor. me amar tanto assim, tá? Então É. nós, pastores e líderes, precisamos trazer sempre à tona a realidade. Parar de passar a mão na ovelha e muitas vezes evitar com medo de constrangê-la. Precisamos falar com muito amor, no tom certo da Sim. voz, na apreciação do Espírito Santo, mas é necessário que se fala. E Uhum. discipulado é isso. Nós precisamos retomar esse amor, né? Ontem eu vi uma pregação muito maravilhosa. Fala do pastor Aguinaldo, que é Uhum. um grande Benção. amor da nossa Ele é vida, um benção. servo de Deus, Benção, tem se benção, benção. rendido cada dia mais ao poder do Espírito Santo e não ao Sim. sistema. Amém. Então, Amém. nós percebemos, né? Então, de fato, ele trouxe uma mensagem que eu falei para minha esposa: precisamos orar pelo pastor, porque a luta é grande na vida no mundo espiritual, porque estamos vivendo um tempo que vivemos debaixo de potestades, aí nós temos o mundo e a Uhum. igreja, que se não se colocar, como Paulo diz, para conhecer o poder de Deus de fato, nós nos perdemos facilmente. Nós precisamos de líderes que realmente estejam fincados aí na tenda, na presença do Senhor, para que o poder de Deus venha a operar e nos dê direcionamento espiritual para orientar, para aconselhar, para que a graça seja manifesta nessa vida. Sem dúvida. E às vezes é no puxão de orelha, né? Não pode esquecer que justamente por nos amar que o Senhor nos disciplina para que a gente possa corrigir. E Flavião, saindo um pouco desse contexto de igreja, que é nossa vida, né? Sim. Mas pensando um pouco mais em você, no seu testemunho pessoal, né? Como que a graça te alcançou, Flavião? Onde que você estava? O que que você fazia? Quem foi a pessoa? Como é que foi esse rolê aí, Flavião? Da graça te encontrar? Olha, eu sou. Eu tenho até o texto aberto aqui, se você me Sim, permite ler pode aqui, compartilhar, em tá em nome de Efésios 2, Jesus. que fala sobre a graça de Deus, que eu Uhum. gosto muito, né? Que diz assim, lá no capítulo 2, versículo 5, parte B: Pela graça são salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Em tempos vindouros, né? Certa feita eu estava numa situação bem complicada e eu conheci o evangelho, na verdade, através da minha avó, por parte de Sua padrasto, avó, né? olha. Então, eu morava debaixo do viaduto com a minha mãe, no viaduto Maria Paula, né? Ah, no centro No ali, né? centro da É de São Paulo. cidade. Nasci por lá. Caramba, Nasci no Flavião. Jardim Guatemi, na verdade, fui parar lá com a minha mãe. Ela não tinha lugar de residência e Tá. acabamos de parando lá. E aí, certa feita, o meu padrasto, ele foi buscar drogas lá nas imediações, conheceu a minha mãe e resolveu levá-la para casa, né? Isso eu já tinha ali por volta dos 7 anos de idade.
Até os 7 era Tava essa lá. vida aí, sem Exato. casa, sem Sim, residência ali, né? Puxa exato. vida. E eu até, às vezes, eu falo isso sobre estigmatizar alguém, falar assim, é importante que alguém que tenha problema com dependência, que vai evangelizar. Eu me lembro quando eu morava, irmão, na rua, depois eu voltei para as ruas, saí, Ah, depois tá. voltei. Eh, então, eu me lembro que eu estava nas ruas muitas vezes e pessoas que chegavam bem colocadas, falavam bem, bem elitizadas, nos faziam tão bem. Ah, sim, tá vendo? Nós nos Entendo. sentíamos valorizados, Vistos, amados, né? Porque vistos. quem tá na rua muitas vezes sente invisível, né? Exato, não era alguém Invisível. do nosso meio, é alguém, é o novo, né, Olha que aí. chega. Então, eu sempre falo isso pra igreja, se perceba, irmão, esse valor que você tem aí, vá às ruas, Uhum. né, isso é Vai ver o que maravilhoso, tá as pessoas se acontecendo. sentem valorizadas, amadas por alguém diferente que não é do seu meio. Oh, e era o que Jesus fazia, não era, Flavião? Cheio de Ele pregava glória, no templo, é, mas ele ia andando pela ele cidade, andando, pela rua, pelo caminho, e quem ele ia encontrando, é. cara. Poderia ficar no lugar centrado ali, ó, venham a Mas ele, mim. não, ele podia ficar só no templo, ele podia ficar só na sinagoga. Ele tinha muito para ensinar, ele podia Assim, só ficar lá, tá né? lá. É, cara. Bom, e aí? Aí você E aí, foi pra casa do pra padrasto casa aí. do padrasto. Conheci uma casa que eu não conhecia, eu sabia o que era casa. Cara, É, que história, bicho. é, E você tava bem nessa idade que a gente acabou de falar da esponja, da né? esponja. 6, 7 anos, você tá absorvendo tudo. De Exatamente. bom e de Exato. E ruim. de ruim. Boa. E foi o que ocorreu, de certa forma, porque esse meu padrasto ele estava preso há 13 anos já. Ele estava saindo da Caramba. cadeia na época, né? Ele é um traficante. E aí eu aprendi tudo de ruim com Você ele. absorveu, né? É, os indivíduos iam lá em casa, porque ele Sim, saiu da prisão e continuou com as mesmas práticas, certo. né? Puxa vida. E aí a gente vê naquele movimento de venda de drogas, de maletas e policiais corruptos indo lá Nossa, e Flávio, você viu mexida de com tudo, armas, cara. né? Então nós lidamos. Teve acidente dentro de casa com arma, né? A ponto de pegar em alguns dos Jesus irmãos. Cristo. Então tudo isso nós vivemos. As maldades, né? Sim. Enquanto isso, na mesma residência estava minha avó, A avó cristã. serva de Deus. Essa Rapaz. mulher, ela me colocava no colo das minhas tias e ela sempre falava: leva o Flávio para a igreja. Eu me lembro crescendo ouvindo isso. Olha. Pelo amor de Deus, não quero que ele seja como o pai, né? Eu vim saber que ele não era meu pai quando eu fiz 17 para 18 anos de idade. Adolescente. Minha E família deu uma sempre me revolta? escondeu. Eu falo pro irmão que eu perdi o chão, né? Aí é Caramba, onde foi Flavião. realmente eu descredibilizei o ser humano, mãe. Uhum, Aí acabou, né? Você entendi. descredibilizou pai e mãe, pra você acabou. Acabou a autoridade, Você né? não Acabou o amor. credibiliza mais Acabou. ninguém. Nossa, Então perde o cara. sentido da vida, Sim, né? entendo. Aí a graça me alcançou. Glória a Deus. Louvado seja Nessa fase, Deus. 17, 18, Na não. verdade, não. Eu fui a. Então, o que ocorre? Eu conhecendo mesmo essa situação toda, eu não me envolvi, né? Até os 16 anos com nada de errado. Uhum. Eu ia fielmente na igreja, era na época da congregação cristã, né? Ah, congregação, Isso. ok. E aí tive experiências lá, né? Muito fortes. Uns 10 anos tive algumas experiências de falar, orar em línguas, né? Já nessa idade, Olha, né? Flavião. Então tive experiências muito fortes nesse sentido. Mas só essa questão não perdura, né? Não faz com Uhum, que você tenha ter o conhecimento da palavra, é um uhum. amadurecimento. Então, isso ocorreu mais tarde. Aí que ocorre. Quando eu fiz 16 anos, a minha avó faleceu, 17 anos. Perdeu a referência. Perdi a referência. Puxa. E bem E próximo de quando aí, você descobriu tudo. exatamente, foi tudo Nossa, junto, né? cara. Aí perdeu o chão, igual você falou, Aí né? perdi o chão, eu entrei em depressão, fiquei em casa, Cara, acamado, e quem me acolheu? O quem pessoal do acolheu? A crime. galera, O pessoal vinha os amigos do lá, padrasto. exatamente, eles Cara vinham do lá e céu. aí eu fui me envolvendo, né? Aí daqui a pouco tava aí já no Tava dentro. crime, exato, Você sabe o. Já ouviu falar num rapper chamado MV Bill? Sim, Ele fez um documentário chamado Falcão Meninos do Tráfico. Se eu não me engano, passou no Fantástico há muitos anos atrás, né? sim. E eu lembro que ele tava numa conversa com um menino de 10 anos. E aí ele falou, escuta, quando você crescer, o que que você quer ser? O que que você imagina, né, que você vai ser quando crescer? Aí ele falou, tio, eu vou ser pastor ou vou ser traficante. Olha aí. Depende de quem me adotar primeiro, ou o tráfico ou a igreja. Ah, Então, assim, um moleque de 10 anos, ele já tinha consciência dessa
orfandade dele, por causa da vida que ele tinha. Sim. E também lá no meio, ele só via essas duas possibilidades. Sim. Ou eu vou pra igreja, ou eu vou pro tráfico. E aí, cara, eu acho que isso é um problema da igreja. É. Se a igreja não tá se mostrando ali como opção, se não tá acolhendo, que nem você acabou de falar, e quem me acolheu nessa hora? Exatamente. Né? Deus tem seus caminhos E e aí seus nós propósitos, temos uma mas... grande dificuldade nisso, ainda mais, porque nós protocolamos ainda o erro que nós fazemos. No caso, eu passei por a igreja na época que conhecia o meu estado, eu ia na igreja, uma Uhum. igreja grande na época, né? E aí demonizaram, né? Não, isso aí é espírito ruim e tal, já tomou conta, você entende? Ou seja, eu não domino a situação, eu não tenho poder de chegar pela minha empáfia, pela minha falta de amor, pela minha religiosidade, e eu ainda protocolo, né? Você Demonizo. valida, tipo assim, além de você não fazer o que tem que fazer, Sim. você ainda mostra que tá certo em não fazer, né? Eu Putz, preciso grila. também aqui de um conforto mental, né? Então eu busco falar que essa. não é culpa minha e que eu não tenho nada a ver com isso, né? Então, a gente toma Flavião do cuidado com essas céu. coisas. Hoje nós vivemos isso, né? As coisas Mas a não gente tá voltando mudaram. no mesmo tema. Tipo assim, a gente perde essa sensibilidade, porque se eu falar que isso é problema meu, eu tenho que fazer alguma Eu coisa vou pra ter que resolver, lidar senão com eu vou ser um isso. omisso, né? Exato. Então preciso dizer que não é um problema meu. Puxa, caramba, cara. Bom, É lá o bode expiatório lá, né? Na época que o Senhor falou, olha, vocês confessem os seus e pecados em solta o cima e bode no solta o deserto, bode. é isso. Eu Cara, preciso de um bode, pra não ficar com a culpa. tá. Então aí nos 17 E aí te foi que acolheram e me você seguiu. acolheram, segui lá na questão do crime, né? E vivendo dessa forma como o nosso querido pastor Haroldo aí bem colocou. Eu tava ali no meio daquela situação toda e sentindo falta de ser acolhido o tempo todo. Cara, E falando para pessoas que estavam comigo, né? Olha, esse caminho aqui, cara, não é o certo, entende? Eu tô aqui porque é o que eu sei fazer, uhum. tá? Mas não era pra estar, Mas né? não era para estar aqui, Entendi, já tinha essa entende? consciência. Já tinha. Então eu permanecia naquilo, né? Caramba, Flavião. E você vê que as hostes espirituais realmente, como elas trabalham, né? Porque eu vi ali, realmente eu sendo atraído de uma maneira muito rápida, com 17 anos, eles já queriam colocar eu como líder, né? Entendi. De setor, em alguns lugares, que eu cheguei a participar de uma facção. Uhum. Então, eu vi a questão espiritual de uma maneira muito forte. Eu vi coisas acontecendo que eram espirituais, né? Quando se saía para fazer algum assalto, havia algumas rezas e tal, para a pessoa, quando Certo. nós chegássemos lá, a pessoa não nos vê em alguma situação, né, e tal. E de Olha aí, fato as coisas Flavião. ocorriam, né? Eu vi pessoas, antes de sair para assaltos, sendo possuídos. Então, assim, Então, se alguém duvida que é algo espiritual, o que acontece no que a gente chama de criminalidade, é melhor parar para é pensar. melhor, né? Você viveu isso aí Eu lá de vivi dentro. isso, e de fato. Caramba, Flavião. Então eu via essas coisas e vejo isso e tenho uma facilidade muito grande eu obtive uma facilidade muito grande de acreditar na palavra de Deus com relação às questões espirituais e trato com muita seriedade hoje por conta Uhum. do que vi, Entendo. né? E a sensibilidade, eu me lembro que eu costumo dizer isso, né? Logo quando o computador começou aí a ser usado aí, né, para a questão das empresas, eu era capaz de desvincular todo o sistema de computador e tirar todo o dinheiro da empresa. E eu nunca tinha feito Caramba. nenhuma informática na minha vida, mas eu ouvi uma voz claramente Te para mim falando: conduzindo. faz aqui, vai por ali, tira daqui. Cara do Eu céu. trabalhei certa feita com um investigador do meu lado, pago pela empresa, tentando descobrir o que eu fazia e não conseguiu. Tal era a ação espiritual maligna que estava ali. Aí, pessoal, os caras acham que o mundo espiritual é brincadeira, né, Flavião? Sim. Rapaz, olha aí. Bom, aí Pois você é. ficou nessa dos 17 até Na verdade, até os 22, né? 22. 22 anos. Aí, certa feita, eu tava num carro e ali eu tava numa madrugada e eu convivia com uma pessoa também que era da loucura, né? Já tinha 2 filhos e estava com ela por já fazia 3 anos. E aí eu me vi naquele carro e começou a vir a minha lembrança naquela madrugada, a vida que eu levava quando eu era garoto e eu observava, eu via, das minhas primas por parte do meu padrasto, que eram mulheres de Deus.
Elas, todas eram da congregação, elas tocavam, meus primos também tocavam na Uhum. igreja. E eu via aquele ambiente, né? Como que ficava quando o meu padrasto estava com o pessoal do tráfico e tal, e quando eles vinham lá, e eu sentia um ambiente completamente Outro ambiente, né? diferenciado. Uhum. Então, naquele dia no carro, Deus me trouxe à memória isso. E eu estava vivendo o momento exatamente como o ambiente que o meu padrasto tinha me proporcionado aí, através das situações, né? Uhum. E aí, naquele dia, Deus me trouxe esse sentimento, me trouxe essas lembranças. E aí, eu fiz uma oração naquele dia. Eu falei, Senhor, traz isso na minha vida. Eu não aguento mais isso aqui. Eu não tenho pessoas, eu só tenho pessoas que me traem aqui o tempo todo, como eu também sou assim. Uhum. Eu sou um lixo de pessoa realmente e convivo com pessoas desse mesmo jeito que eu. Eu preciso Isaías, de né? algo Tenho mudar lábios dessas impuros e coisas. tô no meio de um povo de impuros Tô lábios também. terrível, cara. Então, Mas é você isso. reconheceu essa miséria aí, né, mano? Porque tinha uma Exato. sementinha já aí, né? Sim, Aquele tempo todo da sua avó exato. e sua convivência. Tinha uma. Aliás, Sim, o índice de, vamos chamar assim, desviados, né? sim. Dentro dos presídios ou na criminalidade é enorme, né? Enorme, enorme. Que de alguma forma passaram ali Sim. pela igreja, estiveram ali, ouviram a palavra e etc, Sim. né? E não tiveram o acompanhamento, né? O desenvolvimento, Pois é, cara. né? Talvez tenha sido determinante esse fator aí, né? Sim, sim. Como aquele menino de 10 anos. Ah, quem me adotou aqui. É, E às vezes acaba se tornando a única opção mesmo. sim, Naquela realidade, sim. é o único caminho que tem pro adolescente ali seguir, né? É. En- Caramba, Então Flavião. foi Aí no essa carro, falta. você teve No essa carro eu tive consciência e essa orou. consciência e Buscou a orei. Deus. Foi. E eu já estava eu já estava inserido numa empresa que eu ia já dar um golpe também. A facção me colocava em E- uma empresa, né, como gerente, Tá. e ali eu, com o tempo, ganhava confiança, né? Eu trabalhei em uma empresa muito grande, né? Uma época que eu fui até preso e fui colocado lá por conta que eles queriam me matar, o dono da empresa, né? Nossa, Eles cara. não conseguiram provar nada e nem na justiça, e por isso eles fizeram com que lá na audiência eu fosse preso à revelia para que eu pudesse eles me matarem lá dentro, mas existia uma outra facção que me conhecia e pela maneira com que eu saí do crime, como eu sempre fui Tá. conduto, eles falaram que isso não ia ocorrer lá. E eu já tinha me rendido a Jesus e eu já estava estudando Cara. teologia na época. E Deus me usou para fazer Nossa, um trabalho Flavião. maravilhoso dentro do Lá. Eu presídio, não tenho dúvida. coisa tremenda. Não tenho dúvida. Então, o poder de Flavião. Deus foi tremendo, né? Aquilo que de fato o Senhor, o pecado ocorre, as Sim, consequências vêm, sim. mas quando você já está em Cristo, de fato ninguém toca, né? E o Senhor ali me preservou e muitas Glória a almas Deus, foram Flavião. resgatadas, poder de Lá Deus, dentro. lá dentro. Glória a Conheço Deus, muitos até Flavião. hoje aí, né? Que foi daquela Glória a época, Deus, mano. resgatados por Deus. Você ficou quanto tempo Eu fiquei guardado? pouco tempo, fiquei questão de 4 meses, né? 4 meses. Por conta dessa revelia que foi lá renegociada com o advogado que estava cuidando da minha causa. Depois eu Uhum. fiquei sabendo, Depois que você soube. encontrei com ele de frente a frente, né? Mas já estava convertido, o Espírito Santo já tinha me fortalecido, né? Cara, ele recebeu uma grana, então já. Exatamente. Caramba, hein, Flavião? Que história, bicho. Que É, testemunho. De vários aspectos, né? sim, De Deus livrar, de Deus salvar você, né? No, exato. no sentido da a graça te alcançar para salvação Sim, sim. e te livrar também porque ele tem propósito. Tem propósito. Nessa oração que eu fiz, quando foi no outro dia, a empresa me mandou embora. Houve uma crise no Japão, estava correndo. Uhum. O filho desse rapaz precisou sair da empresa e do Japão vir para cá e tomar conta. Eu cheguei no outro dia, estava despedido. Falei, bom. Ali o Espírito Santo falou comigo, né? Eu não identificava que era ele, mas falou Sim. comigo. Falou, ó, eu já estou trabalhando. Eu me lembro muito claramente. Aí eu falei, pô, mas como assim tá trabalhando? Tô perdendo emprego, cara. Oxe, Aí eu tô aí com dinheiro, tá a grana. esquisito. E tinha questões para pagar, porque é uma negociação que você faz Tá, com o crime, né? Você tá. ganha, você recebe. Enfim. E aí as coisas começaram a acontecer dessa forma. Eu fui trabalhar numa outra empresa também, no centro da cidade, depois disso, com essa intenção de dar golpe, mas não ocorreu, porque eu comecei a trabalhar lá, conheci a minha esposa. E Nossa, aí, primeiro cara. dia que eu conheci ela, tava desviada, mas ela falou de Jesus pra mim. Você quer ir numa igreja e tal? Olha, Eu, pra namorar comigo, Flávio. tem que ir numa igreja. Eu falei, que legal. Porque eu já tinha desvinculado o meu outro Tá. relacionamento, né?
por questões já dessas, fui muito sincero, né? Ela tava tendo outros relacionamentos lá e tal. E aí os filhos ficaram e eu supri lá, sempre acompanhei eles, né? Sempre tenho acompanhado. Mas enfim, aí passou alguns meses, conheci a Priscila, acho que uns Olha, 4, meu. 5 meses. Aí conheci a Priscila, ela me falou sobre isso. Você quer ir na igreja? Eu falei, é o que eu quero, ir na igreja. Tá vendo? Eu vi mais a igreja do que ela na minha frente, irmão. O dia que ela me Olha. chamou pra ir na igreja. E aí, O que é a mulher de aí Deus na vida do cara, hein, Flavião? mas ela tava desviada, irmão. Ah, mais ou menos, ela então. me chamou pra ir. É mais ou menos o Brasil sendo colonizado aqui pelos padres aqui. A intenção era outra, era de acalmar o cara, acalmar o bicho, Vamos dominar. lá pra ver. A ideia era de domínio mesmo. Rapaz. Porque ela percebeu. Aí no final você que também tava com vontade de ir. Aí foram. Ela se surpreendeu, irmão. Ela até hoje ela fala, Flávio, eu sou convertido através da tua vida. Meu Deus, Olha a só. sede que você ficou com Jesus foi tremenda. Olha, Flávio. Então foi maravilhoso. Isso foi em que igreja? Isso foi na Igreja Batista de Brasilândia, meu irmão. Ah, foi na Batista. Eu não sabia que você era de lá, Flavião. É. Batista de Brasilândia. Eu não sabia que antes você já era de lá. Sim, ano então de você 99. voltou. Ano de 99. 99, quando tava nascendo Além da Razão. Eu lembro de vocês lá, meu irmão. É mesmo? Nossa, 99. Foi quando lançou o CD na Brasilândia lá. Lembro. Flavião eu participei do de bons céu. momentos da Igreja Batista em Brasilândia. Muito bom. Além da Razão. Época, sim. Bom, aí vocês começaram a frequentar a Brasilândia e seguir a vida. Seguiram, o Senhor lá mesmo, né? Uma palavra que veio, né? Através lá da ministração, na época, o pastor Paulo trouxe uma mensagem, né, sobre Levítico, né? Não há raiz neutra. E ali eu me converti ao Senhor. E o Espírito Santo veio com graça, né? Aí a gente falar de graça, não tem como não falar de culpa, né? Existe um livro muito legal que eu gosto, de Jean Delumeau, que chama Culpabilização no Ocidente, né? Ele trata sobre essas questões da culpa que a gente traz. E é uma dificuldade muito grande isso, se livrar da culpa, da culpa, né? E é uma religiosidade que permeia também, que traz uma certa característica, né, do tempo judaico, que traz esse peso, né? Eu acho que tem culpa. A religiosidade, eu acho que tem o espiritual. Exato. Que quer te encher de uma culpa pra você. Sim, você não merece. É a luta da carne com o espírito. E o inimigo também. Não adianta, você não tem jeito, cara. Exato. Você não tem jeito. Esquece isso. É uma luta isso. muito grande, né? Paulo passou isso, né? Então, sabe o que eu falo para as pessoas, Flávio? Eu falo, gente, quem foi Paulo, né? Exato. O cara escreveu metade do Novo Testamento. Aí Paulo, falando de si mesmo, ele fala: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Eu falo, irmãos, se Paulo, que era Paulo, tinha esse tipo de luta, a gente não vai ter? A gente, alecrim dourado, que não vai ter essas lutas, irmãos? Ainda mais quando você ainda é um menino na fé, você não tem as ferramentas necessárias, né? E conhece a graça de Deus de uma maneira muito mais abrangente, para que você possa realmente se perdoar, permitir que o Espírito Santo venha. Sim. E ele fala, ele traz, ele insiste, mas a nossa carne luta contra, né? Essa culpa, ela vem de uma maneira muito pesada, muito terrível. forte, né? A sociedade já culpa você por tudo, né? É muita coisa para jogar culpa na gente. Com muita coisa, assim. E para mim, o pior dos inimigos é a nossa carne, né? Nem porque ela é interna, né? Ela é interna. O inimigo, ele tenta nos influenciar, ele fala, ele cria situações, mas ele ainda tá ao derredor, né? Ele ainda tá ao derredor. Agora, de dentro pra fora, não, cara. A nossa natureza não tá no derredor, ela tá dentro. E tá sempre nos empurrando pra longe daquilo que é de Deus, que é plano de Deus, que é projeto de Deus. Todos os dias, várias vezes por dia, Flávio. Eu vejo o Davi, ele só sobressaiu pela presença de Deus na vida dele, meu irmão. Porque o contexto religioso que ele vivia, a situação, né? Ele escreve lá o Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor, ele atendeu me colocou meus pés, me firmou os pés na rocha, né? Mesmo eu ali, depois da situação do pecado, colocou um cântico novo na minha boca. O homem voltou a cantar, irmão.
Só o Senhor mesmo. Só a Só a graça. graça, só a Só a graça. graça, meu irmão. Ela é escandalosa demais. Tipo, ela sobrepõe, né? Ainda aquele texto, né? Mesmo que abunde o pecado, ainda que seja muito Super, pecado, a graça ainda se manifesta. Cara, isso é super, super, só super um abundar a graça Deus. de Deus. Só um Deus E maravilhoso é para com fazer esse isso. olhar, pastor Haroldo, é que eu vejo que muitas vezes nós percebemos, né, já caminhamos um tempo, quando nós saímos às ruas e buscamos almas, você precisa ter esse olhar de graça, porque a nossa carne é preconceituosa, ela é É, é, terrível e ela é. vai apontar coisas e você não vai. Você vai sair um dia para evangelizar, no segundo dia você não vai. Se perceba, meu irmão que está É. ouvindo aí. Ó, presta atenção, galera. É sim, Flávio. E aí entra muita coisa. Entra o preconceito, entra a indiferença, a falta de amor, o egoísmo. Entram muitos elementos dos quais a gente raramente gosta de conversar, porque é, é, a palavra de Deus, como diz Tiago, né, ela é um espelho. Então, a hora que a palavra de Deus vem, você olha e fala: Meu Deus, tá tudo errado, cara. Eu preciso mudar, eu preciso e tal. E aí, às vezes, até vem aquele ímpeto, né, do Espírito falando. Mas assim como diz em Tiago, às vezes você sai da frente do espelho e aí você esquece daquelas mazelas todas que você viu em si mesmo e vai embora e segue a vida. Quantas vezes isso não acontece, mano? A cada Sim, domingo nas igrejas, a sim, palavra é pregada, o cara fala: Rapaz, realmente eu preciso mudar. sim. Aí sai dali, passa na cantina, chegou em casa pra ver os gols da rodada, o cara já esqueceu já Esqueceu. Ou, do que ele precisa ou outra mudar. situação pior, o indivíduo ele guarda, ele entra numa crise, ele não se propõe a resolver, talvez também não conheça às vezes as ferramentas necessárias, Boa buscar o também, pode pastor, ser. buscar uma liderança para orientá-lo. Como que eu faço com isso? Uhum. Né? Precisa, né? A palavra de Deus fala, ao confessar os vossos pecados, né, aos outros, Pra que haja cura. para que haja cura. E às vezes a cura da culpa tá aí, né? Não é sobre perdoar o pecado. Perdoar o pecado é com Jesus, mano. Tá tudo certo. Mas às vezes, mesmo pedindo perdão, a pessoa fica corroída pela culpa ali, né, mano? Pela Aquela culpa. coisa ali. E agora, mas eu já pedi perdão. Não, pediu perdão, tá perdoado, irmão. O problema agora é outro. É que você falou, às vezes a pessoa não sabe a ferramenta, não sabe o caminho, O né? caminho. Precisa de alguém, né? Precisa de um Sim. conselheiro. É a necessidade. Né? Olha a importância da igreja de uma forma geral, né? Os A vida da conselheiros, igreja é. aqueles que vão trazer, né? Que são os ministérios, né? O evangelista que busca, é o pastor que cuida, Uhum. é o diácono que está ali orientando, ó, o indivíduo está precisando disso, daquilo, É ó, o tem que mestre que orientá-lo ensina a palavra, aí vem os dons para suprir para suprir. essa necessidade do corpo, né? Exato. Isso é maravilhoso. Você vê como o plano de Deus é perfeito, né? Perfeito. Ontem eu preguei na igreja do Arthur Alvim, cara, Zona Leste lá. Olha aí. E aí eu tava falando sobre isso, eu repito algumas vezes. Falo, irmãos, Deus não tem problema, Deus tem propósitos. E aí, à medida que nós amamos a Deus e vivemos conforme o seu propósito, mesmo que aconteça algumas coisas que a gente não entenda, tudo está cooperando para que o plano de Deus aconteça. É verdade. Às vezes não, a gente tem luta, tem dificuldade e tal, mas se a gente entender qual é o propósito do Senhor e ficar firme nisso, daqui a pouco faz sentido. É isso. Texto de Coríntios, salvo engano, ele vai dizer até das aflições que a gente passa, que ele fala assim. Oi, Flávio, que ela já traz mais. É, que nós às vezes passamos por tribulações para que nós sejamos consolados pelo Senhor, para que quando outros passarem por aquela tribulação, você possa consolar. Então, às vezes, o propósito da tribulação que a gente passa não é sobre nós, né, Flavião? Não é sobre nós. É sobre onde Deus quer nos usar Exato. para ser esse consolo para o outro. Sim. Que loucura, Que né? loucura. Tipo, o reino de Deus é tudo invertido mesmo, né, Tudo. cara? Perdão. Sim. Reino de Deus. Aí alguém fala, puxa, eu quero ter um chamado de missionário, eu quero ter um chamado de pastor, Senhor, né, me coloca e tal, e ora.
Aí começa a passar situações, muitas Você vezes. conhece o pastor chamado Iago Martins? Sim. Ele é na internet, é um dos maiores aí. Aham. Pastor Batista também, Uhum. né, e tal. E aí ele tem um livro que chama Você Não Precisa de um Chamado Missionário. É só você obedecer, jovem, o que Jesus falou. Você já tem esse chamado, na verdade. É exatamente isso, meu irmão. E, Vladião, continuando nesse papo nosso aqui da graça de Deus, vamos ver como é que tá a nossa memória. A minha eu já sei que não tá boa, Sim, mas sim. vamos arriscar aqui. Como que a graça nos aproximou, Flavião? Como que a gente se conheceu, mano? Você lembra? Tô N- tentando lembrar mais ou Nós. menos. Quer dizer, agora você já falou que conhecia do Além da Razão, né? Sim, Essa sim, aí eu não sim. sabia, lá da... Sim. Ô, essa história é do milênio passado, pô, do É. século passado, 1999, cara, é outro Sim, sim, milênio. sim. Mas talvez tenha sido lá. Mas vamos pensar agora nesse momento mais próximo. Você Sim. lembra? Que nós conhecemos foi ali na Ibunte mesmo, né? O pastor tava lá na Ibunte, né? Foi Tocava através da lá. Ibunte, né? Nós nos Parece que aproximamos você ali. saiu da Ibunte um pouquinho Sim. antes de eu chegar. Exato, Uma coisa pouquinha assim. coisa. Porque eu chegava lá, todo mundo falava do Pastor Flávio. Sim. Pastor Flávio, Pastor É. Flávio. Mano, não sei quem é Pastor Aham. Flávio. Mas ouvia. Tava na boca dos irmãos ali. Só, Sim, só sim, bênção e tal, tal, tal. sim. E aí, eu acho que quando eu te vi pessoalmente, Flavião, foi no seu concílio. Foi Exatamente, no é. caminho lá, não Foi, foi? exatamente, É, é. foi isso mesmo. Foi É de quando eu te lá que conheci foi. pessoalmente, é isso É, mesmo. é isso aí. Fomos lá no concílio e tal. É, Aí nasceu essa amizade maravilhosa. O reino de Deus é um reino de amigos, de né? amigos. Coisa Aí, maravilhosa. aí um tempinho atrás aí o Flávio tava à frente de uma igreja ali na região do De Caieiras, né? Caieiras, Foi. ali finalzinho de Perus ali, né? Sim. O pastor Pa- foi lá nos Pastor Haroldo, ajudar. vamos fazer um evangelismo aqui. É, Precisamos de alguém pro louvor? Vamos, vamos. debaixo daquele sol. Um sol pra cada um lá. O pessoal do Abençoados Motoclube. Sim, Pô, eu vou te pô. mandar o link. O Marcão veio aqui. É mesmo, olha aí. Ele Que teve aqui. A gente legal. conversou sobre Ah, que o maravilha. Abençoados Motoclube. Que bom. Eles fizeram uma ação com as crianças lá, né? Deram presente pras crianças e Maravilhoso. tal. Trabalho Foi lindo. um baita de um trabalho, né, Foi Flavião? muito lindo, muito lindo. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida também, Marcão, que tem feito Graças a esse Deus. trabalho aí. Acho que é, se eu não me engano, é Asas. Isso. Que é abençoado, não sei o que, ação Ação social. social. E eles têm feito esse tipo de trabalho nas Exato. comunidades, abençoado aí as crianças e Sim. tal. Foi esse mesmo, Flávio. A gente Foi se esse conheceu trabalho. nessas Nessas situações duas aí situações. de vida da igreja, né? Sim, de vida da igreja. Concílio de um pastor É. e tal. Tudo é importante na vida da igreja, né, ô Flavião? Tudo é importante. A gente vê detalhes, né? É Sim. importante. Você tá ser sempre participativo, né? Com a Uhum. igreja, né? É da vida da igreja, né? Exato. Assim, eu não quero querer fazer uma hierarquia de nada, mas eu acho que é tão importante o trabalho da gente ver o perdido na rua, Exato. como de participar de um concílio de pastor, né? Os que tem Exato. os pastores que têm que participar. Tudo isso é vida da igreja. Vida da igreja. E é tão maravilhoso aí você fazendo trabalho hoje, dando fruto à beça aí. Sim. E, irmãos, para vocês que não conhecem a Igreja Batista da Brasilândia, eu conheço. A minha irmã é membro lá da igreja, com meu cunhado, meus sobrinhos. E eu tenho outros conhecidos na Igreja Batista da Brasilândia. E eu converso sobre o pastor Flávio. Não, o pastor Flávio é bênção. Ele tem esse vozeirão dele aí, que ele fala, é bênção, É irmão. benção. Fala, é bênção. Isso aí, é só esse o testemunho que a gente vê da graça de Deus através da vida do Flávio e por onde ele tem passado até preso. O cara tava livre para falar de Fazendo a Jesus. obra. Rapaz, eu E fui sair. fazendo a No obra. dia que eu saí, rapaz, eu vi alguma coisa tremenda ocorrendo. É. Porque Deus me deu a graça, a misericórdia de alcançar, né, um dos líderes, né, Uhum. numa das facções aqui, né, do Brasil. E eu alcancei esse homem e, na verdade, eles conhecem muito filosofia, né? São muito Certo. baseados nisso. Quem acha que é apenas um movimento aí de dependentes químicos nas ruas e tal, Nada, né? existe tudo uma filosofia por trás, né? Todo um Certo. pensamento bem elaborado. Sim. Por isso que nós, servos de Deus, precisamos crescer em conhecimento, né? Bastante para você alcançá-los com a palavra de Deus, sabendo qual é o tipo de pensamento que ocorre sobre eles, né? Olha aí.
E como meu irmão foi um dos líderes que fundou Uhum. essas das facções, né, Uhum. então também já tinha essa questão de ter o conhecimento prévio. Certo. Então numa conversa, bíblica bem profunda com este homem, o Espírito Santo me deu a graça de resgatá-lo para o reino. Nossa, glória a E ali Deus, no você dia usou. que e ele me liberou na época para eu pregar em outros raios da prisão, né, na época. E no dia que eu fui sair, que cantou o alvará, os caras: "Não, ô, puxa vida, E pastor, agora? ó". Quem vai ensinar Ô, pra pastor, gente? que complicado, hein, cara. Me perdoa falar, mas eu não Eu gostaria que você queria que tivesse você não saído, cara. saísse. E na verdade, quando eu saí, a minha esposa estava lá fora assim, e eu me lembro até hoje, tadinha. Ela olhou pra mim assim, falou: "Eu nunca vi alguém saindo da prisão com o rosto tão Ninguém. feliz". Eita, ah, não, achei que ia falar que você Tava tava triste triste, disso aí. não, mas eu tava feliz porque tantas almas ali, meu irmão, que se Feliz pelo rendeu ao poder trabalho, de pelo Deus, tava testemunho. feliz Que por da isso, mas eu hora, tava cheio Flaviano. da presença de Deus, foi maravilhoso. Olha Olha, que bênção, Deus cara. é Olha como tremendo, ele Deus age, faz. Flaviano. Meu irmão, é a graça, é a Olha como graça. Deus faz. É. E o cara falando, olha, Flávio, pra ser sincero, eu não queria nem que você saísse. Eu falei, irmão, eu tô todo dia orando pra acontecer igual o Pedro aqui. As portas se abriram, o anjo me levar embora. Como que você não quer que eu vá? Olha que bênção, cara. Bem, Que passei uma testemunho. situação inusitada logo que eu cheguei lá, meu irmão. É mesmo? A Conta aí. cadeia tinha virado, né? Tinha Eita. havido lá tinha ocorrido lá uma rebelião. Rebelião? Já fazia 2 meses e eles não recebiam visitas, né? Nossa, E cara. ali foi a primeira experiência que eu tive, assim, de fato, com o Espírito Santo, na questão da revelação de Deus, né? Uhum. E ali eu me lembro que eles pediram para que eu fizesse. Teve essa questão da rebelião e eles me chamaram no pátio para orar, porque havia morrido um integrante, um dos líderes, né, Eita. da facção. E, Até culto fúnebre você fez e, lá, é, Flaviano? Rapaz do Então eu céu. fui orar, né, irmão? Eu fui orar lá, e aí quando eu me lembro que eu fui orar, é, eu terminei a oração, eu orei pela família, né? A gente era orientado a isso, orei pela família, né? Da pessoa e dos amigos e dos parceiros. E aí, quando eu terminei a oração, alguém me disse assim: "Pastor, levanta uma oração aí pra gente ter visita, porque a gente já tá, vai dar 3 meses que a gente não tem visita por causa que a cadeia virou". Uhum. É o que eu digo, meu irmão, você se dispõe a fazer a obra e o resto o Senhor faz. E ali eu orei, eu lembro, eu falei: "Eu quero, antes de nada mais disso, eu quero ler um texto da palavra de Deus para vocês aqui". E aí eu li o texto da palavra de Deus, né? Ainda que a mãe esqueça dos seus filhos, né? O texto para Uhum. Israel. Ainda que uma mãe esqueça dos seus filhos, todavia eu não me esquecerei de vós. Falei: "Olha, a cadeia vai abrir. Amanhã vai ter visita". Sabe por quê, irmãos, meus queridos? Porque Deus, ele prova o seu amor para com todos nós. Somente para provar o amor de Deus aqui por vocês, independente do que vocês fizeram de errado, da onde vocês vieram, o que vocês fizeram, Deus vai se revelar o amor dele para vocês aqui. Porque Deus não é esse Deus sanguinário que todo mundo prega, não. Eita. Deus é um Deus de amor e de graça. E ele vai visitar, vai abrir as cadeias aqui para vocês verem o tamanho do amor deles, que é independente de vocês fizerem isso ou aquilo outro para ele. É somente pelo amor dele, amanhã ele vai abrir essa cadeia. Meu irmão, Eita, olha a Deus. responsa, meu Que irmão. ousadia, Misericórdia. rapaz. E aí, orei com Rapaz. aqueles homens, demos as mãos ali, oramos, e quando foi no outro dia, meu irmão, imagina se eu dormia à noite. É, A pois carne, é. a carne, a carne gemia, falava: "Não vai abrir nada". Aí vinha Satanás do outro lado: "Não vai acontecer Fala, nada". já pensa no que você vai E eu fazer, não porque os poder, caras já vão te pensa, matar cara, aqui. os caras vão te arrebentar. E ali o Espírito Santo e eu firme no propósito. Eu falei: "Foi o Senhor que me deu a palavra". E eu fui Vai rebatendo, meu irmão. A abrir. luta foi grande. Falei: "O Senhor me deu e vai abrir, eu creio". Por isso que eu sou muito apegado a essa questão, meu irmão. O conhecimento, ele precisa passar pela esfera do autoconhecimento com Deus. Você não Certo. pode passar aquilo que você não vive. Tenha Entendo. um autoconhecimento com Deus. Busque isso, para que de fato, quando você falar algo, ele tenha a verdade. Você Sim, sabe, a sim. coisa vai ocorrer. Quem vive com Deus sabe como que Deus age Sim. de fato.
E ali, de fato, a coisa aconteceu, a cadeia abriu. Né? E o trabalho que a gente já vinha fazendo através do ensino da palavra, então aquele dia ele deu aquele boom. Foi onde houve muitas... as pessoas Abertura vinham falar com a minha total, mãe, né? a minha mãe foi lá, vinham falar com a Priscila. Olha, que benção e tal, vinham lá conhecer, né? Olha Pra só. ver e tal, ó, foi esse pastor que orou e tal. E eu sempre atribuindo ao Senhor, porque senão não acontece de novo, né? Rapaz do céu, olha, Flavião. Benção de Deus. Experiências Deus é maravilhosas maravilhoso, da cara. graça de Deus. Sim, nossa, mas demais, profundo demais isso aí, cara. Aonde Deus te levou e como em todos os lugares por onde você foi passando, o Senhor foi te usando para levar a palavra, levar a salvação e assim, quando você tem um olhar humano, vamos dizer assim, para a cadeia, para uma penitenciária e tal, você consegue enxergar o ser humano que tá ali. Exato. Não é que não errou. Errou, mas não é porque errou que precisa morrer. Né? Tipo, às vezes a leitura é essa. Então, uma leitura rasa, né? Não, sim, que não considera Mas nada. precisa sair disso um Precisa, tempo, em nome né? de Jesus, porque você desconsidera o ser humano. Desconsidera E que aí, é um quando é ser você humano. que cai numa situação... E aí? Aí você quer ser considerado, né? E que pode ocorrer por conta da nossa Vai própria saber. dificuldade. Que coisa, né, Flavião? Que coisa. Flavião, deixa eu dar uma pausa aqui, rapidinho. Maravilha. Porque nesse um ano de podcast, algumas coisas novas que a gente está vivendo, Sim. a gente tem aí agora um patrocinador do podcast. Eita, olha glória! Que coisa boa, olha o que Deus Maravilha. faz, né? Então você tá vendo aqui, tá aparecendo enquanto a gente tá conversando, tem esse logo aqui bonito, que é um L e um J, né? Olha aí. Que é a psicóloga Lilian Raquel Geon. Até pôs o CRP dela aí, nem precisava, mas para mostrar que graça de Deus também, pastor João, porque ela começou a fazer, trancou por vários anos, e aí muitos anos depois, quando ela voltou, retomou, se formou, aí eu tava conversando um pouco com ela sobre essa experiência profissional dela, né? Sim. Então, depois que ela se formou na área de psicologia, ela me mandou aqui uma listinha. Ela já fez pós em psicologia forense, jurídica, avaliação psicológica, psicologia hospitalar, pós-graduada em neurociência e comportamento humano, e está fazendo agora especialização na NR01, que agora é aquele lance do ambiente de trabalho, que vai mudar a legislação. Sim. E também o trabalho de prevenção a suicídio, algo assim. Tudo fazer várias pós assim. E ela também agora tá já clinicando, né? Então você que precisa, que conhece alguém que precisa, é uma bênção, tá aí, ó. Fica a indicação. Você pode procurar ela tem um Instagram também, que é Lilian Geon Psi, se eu não me engano. É isso aí, Lilian Geon Psi. Você vai lá, chama ela no direct lá. Eu já aviso, a agenda dela tá concorrida, tá cheia, mas ela tem separado um tempo lá para conseguir novos pacientes. Então, a gente está divulgando aqui o trabalho da Lilian Raquel, psicóloga. Então, você que precisa ou sabe de alguém que precisa, procura aí, tem patrocinado. Você vê que interessante, né? Ajudando a gente a levar a graça de Deus para mais pessoas, né, Flavião? Vamos quebrar paradigmas, né? Assim como muitos dizem assim, eu não preciso de ir na igreja porque eu sou uma pessoa boa. Alguns dizem, eu não preciso de psicólogo, eu não sou doido. Que eu não sou doido. Pare com isso, meu irmão. Isso é um preconceito bobo. Mas você sabe que tem alguns pastores mesmo que falam, não, sou contra a psicologia. Eu falei, misericórdia. Você é contra a ortopedia também? Olha né? aí. Você é contra outros especialistas? A medicina. Sabedoria que Deus deu para o homem, foi avançando. As emoções também ficam... Ou não adoecem, né? Não, crente não precisa. Então, irmão, em nome de Jesus, quebra esse paradigma, quebra esse preconceito. Então, se você entende que tem algo... Aliás, né? Eu já trouxe alguns psicólogos aqui, inclusive a Lilian já veio. Sim. E a gente parece que tá vivendo um tempo que a gente fala assim, quem tá com a saúde mental em dia que tá errado, né? Todo mundo tem algum ajuste que precisa ser feito aí. Vivemos aí no mundo pós-pandêmico, né? Não, e outra. Não, fora outras questões. Exato, é isso que eu ia falar. Questões de vida, questões de infância. Exatamente. Traumas. Exatamente. Cara,
se a gente sentar para conversar sobre o quanto a nossa infância, por exemplo, influencia a nossa vida hoje, Exato. tudo que a gente absorveu quando era uma esponja, né, igual a gente estava Sim. falando, E agora? como que isso ainda Ainda faz efeito. traz, né? Traz alguns comportamentos e vivências. Então, gente, ó, fica a indicação. Muito bom. A gente vai a cada programa aí tá divulgando aí a Aline Raquel como patrocinadora aí de Segunda de Graça. E também como uma das iniciativas para esse segundo ano do podcast, eu tô montando, meus irmãos, um grupo exclusivo no WhatsApp para a galera que curte o Segunda de Graça. Então, o que a gente vai fazer dentro desse grupo lá do WhatsApp? A gente vai ter um momento devocional durante a semana, ou ele vai ser por vídeo ou por áudio, mas um momento que eu vou fazer um devocional com quem estiver ali naquele grupo. Tô escrevendo um e-book, pastorzão, Olha aí. chamado assim, Ainda Assim, a Graça. Meu Deus. Então a ideia é falar sobre situações vividas, algumas delas psicológicas, ansiedade, não sei o quê. E como que ainda que a gente tendo esse tipo de luta, a graça se manifesta trazendo algumas direções. Então, você tem um aspecto terapêutico através da psicologia, mas também o bíblico, o espiritual, de ferramentas que a gente tem para lidar. Sim. Então, a ideia é falar sobre isso, né? Ainda que aconteça essas coisas, a graça se manifesta. Que maravilhoso. Então, logo vai sair aí, então, pelo menos o e-book eu vou mandar primeiro pro pessoal desse grupo aí, para vocês poderem conhecer. Vocês vão ter lá listas de convidados com antecedência. Se tiver pergunta para o convidado, você vai poder mandar e eu vou fazer a pergunta aqui no programa. Eu vou indicar vídeos, eu vou indicar materiais lá e você pode fazer parte disso nesse grupo exclusivo. Tudo isso que eu tô falando para você no valor de R$20 mensais. É um grupo exclusivo que você faz parte, tem alguns benefícios e R$20, meus irmãos, é o preço só do e-book. Então eu sei que não vai deixar a vida de ninguém mais difícil, mas os não R$20... paga nem a pizza, né? Não paga. Que pizza, irmão? Pizza tá R$80. Imagina, nem brotinho tá saindo R$20. Então é uma das formas que você pode ajudar também ao Segunda de Graça continuar e continuar levando essa mensagem cada vez mais longe. Fique atento aí de quando em quando a gente vai divulgar coisas novas. Tem mais novidades para vir, mas por enquanto aí patrocínio, se você quiser ser um patrocinador, tem oportunidade. Se você quiser ajudar de uma forma menor, mas também está nesse grupo exclusivo, você vai poder fazer parte. Amém? Que maravilha. Flavião, voltando agora aqui, porque interessa ainda mais, né? Continuando na perspectiva sempre da graça de Deus, né? Hoje, Flavião, como que você vê a graça de Deus através da sua vida? Aí, por exemplo, você pode falar de como tem sido o ministério de missões na igreja, como que é o remar, que a gente comentou aqui por cima. Exato. A graça chegou em você. A gente já viu aqui poderosamente ela se manifestando através de você, na sua história, aí no seu testemunho. Exato. Mas e hoje, Flavião? Hoje, como que ela está transbordando de você para outras vidas? A gente sempre bate na tecla, né? Ainda mais nos dias de hoje, com tantas situações que têm ocorrido, né? Nos meios religiosos, de todas as formas, né? A gente fala da igreja porque nós somos da igreja, mas existem outras instituições aí. Eu fiz mestrado de Ciências da Religião e estudei, né, sobre outras religiões que eu tinha esse interesse, como entender a cabeça das pessoas, né? O aspecto natural, né? Como que elas se achegavam a outras religiões. E comecei a estudar um pouco mais e vejo, né, que não só no nosso meio que tem situações de escândalos na família com relação... Porque toda religião, ela prega a ética, ela prega a moral, né? Ela prega a boa virtude. Fazer o bem, fazer né? o bem, o amor, né? Toda religião vai por esse caminho. Embora não tenha... Claro, a gente vê... Já tive situações não somente com a igreja, mas de outras religiões, no meu convívio de escola, no meu convívio de meus filhos mesmo, em escola, e de outras religiões que também não manifestam o amor, Sim, e manifestam os seus próprios interesses, né? Não é só na igreja que isso ocorre. Sim. E por que eu estou falando e onde eu quero chegar? Quero chegar na família, porque a base de tudo é a família.
Então, dado o momento que eu vi a graça de Deus sendo manifestada na minha vida, na vida das pessoas, eu orando por pessoas, elas sendo curadas e muitas coisas ocorrendo. Mas eu até fui chamado para ser pastor, é, questão de uns 8 anos antes de eu ser ordenado pela Igreja Batista, né? Por uma igreja pentecostal. Mas porque eu trabalhava, ajudava e tal, fazia a obra de Deus lá. E houve uma confiança. E eu também fiz um curso, né? No Betel, numa igreja lá e tal. Mas lá mesmo eu disse a eles assim, eu não quero ser pastor agora porque o meu casamento não está preparado para isso. Foi um Olha. susto para eles, né? E esse era o meu anseio. Desde quando eu comecei, o pastor falou sobre psicologia, eu me lembro que quando eu comecei, retomei o evangelho, o Senhor me trouxe, me resgatou, eu fui fazendo um curso de casais, Ah, né? legal. Embora ficou a questão do curso, mas isso se desenvolve também com o tempo, né? E eu me lembro que um pastor psicólogo na época, né? Pastor Newton, na época, ele não é psicólogo, Newton mas Antunes? ele Sim, não é ele era auxiliar na psicólogo. Brasilândia, Isso, né? exatamente. Mas ele havia feito um curso de psicanálise, né? Psicanalista, né? Exato. Exato. Então, nesse sentido, ele acabou por me dando alguns direcionamentos, né? Olha que Pro legal. casamento, que foi muito bom. E coisas da infância e tal, me ajudou. Verdade, só rapidinho aqui um parênteses, né? Nessa época, final da década de 90, tava lá o pastor Paulo, pastor Nilson. Eu lembro do pastor Tito na Brasilândia. Não sei se ele era pastor, mas Ele eu tava lembro por dele ali, na né? Brasilândia. O Sim. Depois ele Irismênio, viajou. Sim, o Erismênio. Toninho. O Erismênio me disse uma frase muito legal que eu me lembro. Ah. Você estava preso, mas não estava preso, Flávio. Exato. Então, não. Foi pra liberdade que você foi preso. Como assim? Exatamente. Pra levar a mensagem da liberdade pros caras. Exatamente. Flávio, isso é sensacional de um jeito, cara, que Tremendo. só Deus mesmo pra fazer. Só. Explica essa, Teu. Explica essa, Explica Teu, o que essa. aconteceu na vida do Flávio. Quando o cara larga a vida errada, ele é preso, mas agora ele já é de Jesus e lá ele prega a liberdade pros cativos. Ainda perdoa quem colocou ele lá. Pô, explica, cara. Fala sério. É Deus. Desculpa, Flávio, eu te interrompi a aí graça de Deus. na história aí. Não, Então o faz Newton te deu parte. alguns conselhos e Ele me tal. direcionou e tal, mas aí foi um tempo, eu tive um tempo, um momento, mais pra frente, né? Depois da saída do pastor Paulo? não, do Newton, da igreja. Ah, pastor Newton. Eu fui frequentar essa igreja do Bom Retiro, né? Tive a oportunidade de caminhar com o pastor Jabes na época. Ah, Assembleia de Deus Bom Retiro. Isso, caminhei com ele, com os outros pastores lá, peguei Olha muita que legal. amizade, né? Foi um momento muito bom pro ministério na minha vida, né? Olha aí. Caminhei com eles. Então, foi nessa época, né? Trabalhando com eles lá um tempo, uns 4, 5 anos, aí eles me chamaram, né, para o pastorado. Olha só. Eu falei, não é o momento, né? E por que eu venho falando sobre a graça, sobre isso, né? Eu falei que não era o momento devido ao meu casamento, que eu ainda não estava preparado. Mas eu entendi que na minha fala, incondicionalmente, não sempre haverá uma situação no casamento para ser, né? Sempre está sendo tratado. Claro. Mas, na verdade, eu não tinha ainda a ideia de como administrar, né? As tensões, as situações. Mas do nessa época você já tinha casamento. uma convicção no que tange a ministério? A ministério já. Já, era só um tempo de ajuste, de preparo, de né? preparo, Entendo. né? Eu entendia isso, não estava ainda no tempo. Eu falei, Uhum. não é agora, né? E aí, de fato, eu esperei um tempo e ainda quando fui ordenado, eu confesso ao pastor que eu ainda sentia que faltava um tempo, mas o Espírito Santo foi tão afunilou tanto a coisa aconteceu de uma maneira tão assim que não tinha Fluiu, como né? eu falar que não era. No entanto, eu Entendo. evitei, mas a tal ponto de um pastor vir lá e conversar comigo, né? E um pastor tradicional e demonstrar uma experiência que Deus deu a ele sobrenatural, tremenda, Olha. que era o momento, né? E eu não o conhecia de convívio. Olha só. Então eu entendi, uma irmã também conversando comigo, né? Já havia me falado sobre uma questão que Deus tinha Uma irmã de falado com oração? ela, uma irmã de oração. Que hoje é lá da Brasilândia? Isso. Eu tenho medo dessa. Eu falo pra ela.
E Eu falo, algumas. irmã, quando você começa a me olhar, eu já começo a desviar o olhar. Então, Essa irmã é uma bênção na minha vida, então, Flavião. Meu e aí, meu Deus. irmão, Vou trazer realmente, ela aqui um dia. glória a Deus, traga assim, É bênção bênção, pura. bênção, bênção. E então então eu entendi que de fato era o momento que Deus ocasionou ali. Uhum. Mas falando sobre graça, eu entendo assim, né? A graça ela tem que transbordar no seu lar, A partir de lá, né? tem que ser a Que partir de bênção. lá. E aí hoje eu vejo que eu consigo ir para as ruas e de uma maneira mais tranquila. O trabalho tá suave. Pode estar arrebentando tudo lá fora, na igreja, Pau quebrando pode as coisas estarem tudo o torcidas, ministério, né? mas lá em casa eu vejo essa graça transbordando Glória a nos Deus, filhos, Flavião. na família. Então essa graça ela tem transbordado. Da onde eu pedia muito ao Senhor, né? Minha esposa também ela não podia ter filhos. Flavião. Já há uma incidência na família, né? A questão, ela era estéril, então eu orei ao Senhor, né? Houve dados momentos até que alguém me disse: segue, faz sua carreira lá de doutorado e vai pra cima e larga esse negócio de casamento. Falei: não, cara. Aí eu vou chegar lá na frente, como vai estar minha consciência do que é Cristo, do que é amor? Não foi para isso que eu fui fazer teologia. Rapaz. Então, e eu via que isso não era só comigo, isso estava fora. E a gente vê isso aí ocorrendo, né? A gente lá fora fazendo, acontecendo, mas e aqui? A graça está transbordando aqui? Tem que ser a partir daqui. E a verdade em mim mesmo? Como que ela funciona? Isso vai estabelecer crises na minha vida? A graça tem que abundar daqui. Sem dúvida. A palavra de Deus nos orienta a isso. Paulo vai dizer, né? Os casados cuidem das coisas de casados. Sim. Precisa. Então eu clamava o Senhor, né? Incessantemente para que isso ocorresse. O Senhor deu os 2 filhos para nós. Isso Glória a atenuou Deus. a situação da minha esposa, porque isso enfraquece a esposa, né? Então ela Uhum. ficou muito bem, louvado seja Glória Deus. a Deus. E aí as coisas foram melhorando. Deus também começou. Eu trabalhei com a Priscila numa igreja em Caieiras nesse tempo. Também foi um momento que a Priscila viu o poder de Deus operando através da minha vida, então ela viu a veracidade realmente do Do seu ministério, ministério, né? né, e do Glória a reino Deus. sendo efetuado. Então, eu louvo a Deus por essa graça ela ter se manifestado no lar. Hoje, o que eu mais louvo a Deus é por isso, por essa graça ter se manifestado assim. Que lá fora eu já tinha conhecido, às vezes é o inverso, né? É, sem Pessoas dúvida. que manifestam, você vê aquele lar e lá fora, né? Mas no meu caso era essa situação e é E isso que eu vejo ocorrendo, amém. essa E graça às de vezes, né, Deus. a pessoa, se a gente vê acontecer, né, ela se aprimora tanto em fazer para Deus, né? É, E muitos pastores também, né? A gente tem um índice aí de filhos de pastores desviados, sim, que rejeitam o evangelho sim. e tudo mais, porque talvez em algum momento foi esquecido que o primeiro ministério, né, do pastor é a sua própria casa, a sua própria família, né? E olha que você estava falando com um cara que já, já fez de tudo para destruir a família dele, e foi o Senhor que pôs a mão e falou: filho, Louvado seja Deus. para de bobagem. Sim, Usou a nossa querida irmã intercessora para sim. falar: olha. Era engraçado, ela falou assim: olha, pastor, eu não sei o que é, e eu nem pedi para Deus para saber. Uhum. Mas ele tá querendo fazer isso e isso e isso na sua vida. E você não tá deixando por isso, por isso, por isso. Foi nossa, Olha irmão. aí. Desse jeito, Aquelas que mano. vêm do céu, né? Do Não, trono não da dá. Já, graça. já fazia uns 2, 3 domingos que ela tava me olhando diferente. Eu falei, rapaz, aí tem, viu? Do trono da Falei, graça. aí tem, cara. Um dia ela chegou, o pastor tava orando por você de madrugada e o Senhor me incomodou. Eu falei, ai, irmão, Olha aí. que vem agora? O que vem depois, né? Sim. E hoje eu vejo a mão de Deus, a graça de Deus e muito interessante. Ontem na igreja que eu fui pregar, aconteceu um negócio inusitado, a gente pode chamar assim, Sim. mas não quando a gente está na presença de Deus, né? Eu fui, preguei, uma bênção, o pastor tem pregado lá sobre a vida de Moisés, pediu para eu pregar sobre o chamado de Moisés, eu preguei. Aí quando eu terminei de pregar, tô cantando lá o último louvor, aí veio minha irmã, uma senhora, me abraçou, não falou nada. Só veio e me abraçou, um abraço de mãe, assim, sabe? Uhum. Me abraçou e falou assim, pastor, Jesus pediu pra eu te dar um abraço. Ele falou, não sei o que é. Eu falei, eu sei, irmã, Aham. eu sei.
Coração Eu já sei se o que que é. encheu. Aí ela veio, me abraçou de novo e ficou abraçada. E falou, olha, pastor, Deus te abençoe, Deus é contigo e tal, beleza. Aí nisso foi o último louvor. Aí ao mesmo tempo que o irmão me chamou para dar bênção apostólica, outro irmão me chamou para ir para a porta cumprimentar os irmãos. Falei, peraí, meu, vamos lá. Aí orei, fui para a porta. Quando eu olho lá da porta, onde está a mulher? Abraçada com a minha esposa. Meu Deus. E ministrando e falando umas coisas lá para ela, que aí quando a gente saiu, parou na rua de baixo, minha esposa começou a chorar, chorar, chorar. E falou, meu Deus, falou comigo através da vida daquela irmã e tal. Falei, nossa, amor, mas isso que você tá falando, você lembra que tem um louvor que fala exatamente isso, ó, que a gente tem Olha só o aí. coração para entregar para Deus? Ele falou, é esse que tá tocando. Que ela tinha Meu colocado, só Deus. que era em inglês e eu Sim, não sabe? manjo, né? Sim. Não reconheci a melodia, Ah, nada. Falei, mas amor, tem um meu canto que fala Deus. exatamente isso, que Olha aí. tudo que a gente tem para entregar para Deus é o nosso coração, e no final das contas é isso que ele quer, é Meu daí que ele Deus. começa e tal. Tem aquela música, eu falei, é essa aí. Aí começou os dois a chorar no carro. É o que eu falei, coisas que É, acontecem no ambiente onde Deus está, né? e que esse eu E foi um digo, abraço, Flavião. meu Deus. Quem entregou o sermão fui eu. É, A mulher não pregou para mim. não. Como se fosse uma pregação, não foi o bálsamo. Meu Deus, Doideira. é tremendo. Aí as pessoas no final, pastor, que bênção, Deus falou comigo, eu amei. A palavra de Deus é boa, irmão. A palavra de Deus é boa, a palavra de Deus é boa, é boa, é boa. E eu fui ministrado e minha esposa também pelo abraço. Só Meu que. Deus, você foi para levar e recebeu. Exato. Mas Deus tem dessas, cara. Deus. Deus tem dessas. Às vezes você vai Eita. para servir a Deus, às vezes até servir pessoas, Sim, e você que sai abençoado, exato. você que se sente usado, você que entende que é gratificante tudo aquilo, que é maior que a gente, aquilo que tá acontecendo, sabe? E eu saí da Zona Sul para ir lá na Zona Leste para isso Meu acontecer. Deus. Olha aí. Porque a igreja que eu tô frequentando agora tem culto mais pela manhã, Sim, então à noite talvez eu nem estivesse no culto, se eu não tivesse ido lá. sim. E aí Deus tem as suas formas de Sim. falar com a gente. E comigo uma delas é a nossa irmã intercessora lá. E Sim. tem ela e tem mais uma da Brasilândia. Isso, são duas lá. São as duas. É. As duas, cara. Toda vez que me vê, Sim. pastor, não esqueci de você não. Olha Tô aí. orando pela sua vida. Glória a Deus. E quando eu me separei da Gabi, ela foi uma das irmãs e falou, pastor, eu posso orar pela restauração do seu casamento? Eu não sabia com o que eu tava lidando ali, né? Pode. Eu falei, irmã, pode. Sim, Falei, pode orar porque eu não sou incrédulo. sim. Então eu creio que Deus não tá aprovando isso. Sei que meu coração tá endurecido. Mas também sei que o nosso Deus é o Deus da família. É o Deus da restauração. A gente sabe de tudo isso. Não sabe, irmão? A gente sabe tudo. Eu falei, irmão, eu sei tudo isso. Aí tinha uma pessoa próxima, falou, pastor, mas você quer? Eu falei, não, não quero. Eu falei, tá vendo? Então não adianta orar. Eu falei, pastor, eu posso orar? Eu falei, pode, irmão. Pode orar. Nossa. Aí foi ela e o Vitor, cara. O Vitor foi outro cara. Ele falou, pastor, sabe que eu tô orando pela restauração do seu caso. Eu falei, pode orar, Vitor. Pode orar, pode orar. E várias vezes, várias. Me dava uma carona às vezes. Que ele chegou aí pra Ibunte também, né? Sim. Logo que eu cheguei, depois chegou o Rubinho, o Dias, o Sim, Vitor, sim. chegaram logo na sequência. Sim. E às vezes ele me dava carona, que era vizinho dele, e falava, pastor, sabe que eu tô orando, né? Pela restauração do seu E casamento. ao cheiro das águas brotará. Não, mas olha, 3 pessoas, humanamente falando, foram os agentes de Deus. Glória a Deus. Meu pai, agora eu vou falar, a irmã Mara Sim. e o Vitor. Meu Deus. Foram essas 3 pessoas. O Vitor ainda foi minha testemunha no cartório. Sim. A irmã Mara foi minha madrinha no... Eu falo que é a segunda temporada, né, do Sim. casamento. Ela foi madrinha. É. E a gente tem desfrutado da presença de Deus e da graça de Deus a partir da nossa casa. Com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades, com as nossas lutas, que é Limitações. isso. Mas em nenhum desses dias tem faltado a graça e a providência do Senhor, Glória a Flavião. Deus, glória a Deus. Não tem faltado. Maravilha. E às vezes a conversa com ela é assim, eu falo, amor, olha o que Deus fez. Olha onde Deus nos trouxe.
Olha como Deus cuidou de nós quando a gente estava sozinho. Agora a gente está junto, a gente tem um ao outro, a gente Sim. busca o Senhor e Ele tem mostrado. Aí ontem foi mais um dia desses. Olha, que maravilha. Que a É irmã maravilhoso. ministrou, cara. Aí é que a gente fala, né? Aí você veio aqui para esse podcast hoje, cheio da presença. Foi, irmão. Foi. O Senhor mostrou. E a nossa carne quer atrapalhar isso toda hora, né? Toda E a gente tem hora. que ficar muito atento. Por isso que a Bíblia fala pra gente vigiar, porque Sim. o tempo todo a nossa carne quer sair da casinha, né? É, E aí, pastor, duas coisas mais específicas agora. sim. Uma vez por mês, o senhor pega a rapaziada e vai pra rua? Sim ou não? Aquela galera do evangelismo, sem contar o remar ainda. Tô falando só Sim. do... Acho que é de sábado. Na verdade, nós estamos lá com o trabalho um pouco mais assíduo, né? Nós estamos saindo Que no mínimo bênção, duas pastor. semanas, 2 vezes por semana, por que enquanto. bênção, pastorzão. A ideia é sair mais vezes, né? Glória a Deus. Porque a gente Duas por semana. Pelo menos 2 vezes por semana. Uma dessas é referente ao remar ou não? Não, é do próprio evangelismo. Do evangelismo. Exato. No momento da Páscoa nós fizemos na rua, né? Eu vi. Você viu lá? Vi. Então. O filho do pastor Aguinaldo de Jesus lá, eu vi. E no farol, né? Sim, que legal, sim, pastorzão. muito bom. Então era uma iniciativa do evangelismo. Que legal, pastorzão. Colocando a juventude para evangelizar. Glória a Deus. Eles são tremendos, né? Os jovens se sinalizam, tementes a Deus, vão mesmo. Eles estão me ajudando agora no remar também. No remar também. Né? Então, para você que não entende o que é o remar, então esse é o Ministério de Evangelismo lá da igreja. O pastor toma conta de missões e evangelismo lá, né? Isso, é isso? A questão o remar ele é unido, né, com o evangelismo, né? Certo. Mas o evangelismo realmente o evangelismo, o trabalho mais centrado para distribuir panfleto, ter um acompanhamento das pessoas nas ruas, em eventos especiais, por exemplo, Páscoa, nós vamos para as ruas, né? Convido o pessoal. Fazemos né? também trabalhos, às vezes, em ônibus. A ideia agora é de entrar em ônibus e fazer evangelismo. Certo. Todo esse trabalho, né? E agora a questão do remar é por questão mesmo dos dependentes químicos, né? Que a gente cuida das famílias, dos dependentes, né? E dos dependentes também, de uma forma geral. No período da sua vida lá que você contou pra gente, você chegou a se envolver também com entorpecente ou não? Só... Eu tive um problema com alcoolismo porque o meu padrasto, quando eu era criança, ele colocava na minha mamadeira, ele colocava bebida. Ele era um cara muito legal. Não, mas é meio cultural no Brasil, né? Molha a chupeta e dá pra criança. Não, ele fazia melhor. Ele colocava logo na mamadeira e eu ficava lá. Misericórdia. Os comparsas dele lá, brincando, tirando barato. Olha lá, tá bêbado e tal. Coisa assim, bem bizarra. 7, 8 anos. E aí, isso aí me trouxe uma dependência química, claro. Poxa, absorveu, né? Sim. Esponja. E aí isso aí perdurou. Teve vezes de eu ajoelhar assim, chorar na presença de Deus. Tira isso de mim, Senhor. Mas o Espírito Santo é tão maravilhoso. De fato, a palavra de Deus se cumpre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Senhor arrancou com raiz, meu irmão. Glória a Deus, irmão. Então você... Aquilo que a gente falou no começo. Não que você precisa ter tido um problema para levar o evangelho para essas pessoas. Mas, por outro lado, não no sentido de exclusividade. Mas você, por empatia, conhece muito mais a dor dessa galera, né? Porque você teve desse outro lado, né? Todo mundo tem que pregar, mas... Então, é isso exatamente que eu costumo dizer e que eu costumo entender, pastor Haroldo. A dor, um dia alguém me falou algo que eu parei para pensar e foi a partir dessa fala que eu tive a reflexão, né? O meu irmão, ele estava precisando ser liberto das drogas. Certo. E ele coloquei ele numa casa de recuperação e inclusive ele já é falecido, né? Então ele... O seu irmão? Poxa, que pena. Mataram ele. Então eu falei com o rapaz da clínica, dá mais uma chance para ele, porque ele fugiu, né, a primeira vez, dá mais uma chance para ele roubou algumas coisas lá. Porque você sabe que a questão da droga é bem difícil. É muito E aí ele falou para mim assim, não, Flávio, eu não vou dar a chance pro seu irmão de novo aqui, porque pecado é pecado, meu querido. É tudo igual. Aquilo me acendeu uma luz, meu irmão. E de fato, se você for perguntar como que é a dificuldade de alguém que tem um problema com açúcar de sair daquilo ali, meu irmão, ele geme para sair daquilo ali, e aquilo traz situações, engorda, traz um monte de coisa. Não é fácil. Só que não se fala muito, não se aprofunda.
A questão da bebida é difícil? É a mesma coisa, meu irmão. É rendição, é entrega, é pecado. A pornografia é a Pecado, mesma dificuldade vício, da droga. jogo, É a tudo, falta de né? virtude, os gregos diziam, e é de fato, é a falta da presença de Deus. E o pecado é a mesma coisa. Satanás, ele colocou o pecado, cada um à sua moda, Uhum, mas com o mesmo grau de dificuldade. Então, quando você peca numa área e você se aprofunda nela, você vai entender todas as outras. Eu sei tratar uma entendi, prostituta. entendi. Tive no meu trabalho questões com prostitutas para ajudá-las. E eu entendi a dor dela, porque eu sei o que que é a dor do alcoolismo, para Uhum. sair, né? E se você for analisar as outras também, é pelo mesmo caminho. Paz, eu recebi aqui, acho que foi no segundo ou terceiro episódio, um grande amigo meu chamado pastor Fernando Barros. Sim, Hoje ele é pastor da Igreja Batista do Bom Retiro. sim, E a gente fez muito trabalho de Cristolândia junto. sim, A gente pegava o carro, ia lá na Cristolândia Suzano. Toda terça-feira a gente fazia um culto com eles lá. sim. E uma coisa que a gente falava muito, muito, muito. Quase que semanalmente. Falava, irmão, talvez você tá olhando para si mesmo aí, para sua trajetória. E você fala, pastor, essa semana eu caí. E aí a gente olhava para eles e falava, eu também caí, meu irmão. Só que você caiu de um jeito e Exatamente, eu caí de outro. Mas a exatamente. nossa luta É a é a mesma, meu mesma. irmão. Você vê que os É a missionários mesma fazem luta. pesquisa de campo, irmão, quando eles vão. Por quê? Ele vai fazer pesquisa de campo no prostíbulo. Nós fazíamos o Bom Retiro. Uhum. Você vai fazer pesquisa de campo, por exemplo, na comunidade que tem dependência química. Você vai entender a fala, você vai entender o jeito. Você vai distribuir panfleto no início. Isso é o evangelismo correto. Você vai distribuir panfleto, mas você está conhecendo a comunidade, Aos poucos vai né? aumentando Por esse quê? Os relacionamento, né? evangelistas da igreja que entram comigo, tenho levado... Conhece a irmã Irene? Não Uma senhora lembro. de 68 anos. Ela tem entrado comigo nas comunidades. Nunca havia entrado numa comunidade. Da maneira com que nós entramos, ela ficou maravilhada. Ela falou, pastor, eu falei assim, nós entramos com panfletos, eu venho antes, converso com o pessoal que vai haver. A irmã vai sentindo, daqui a pouco a irmã vai tendo uma simpatia com eles, uma Uhum. empatia, e vai conseguindo passar aquilo que a irmã deseja. É assim que o E aí vai trabalho criando um ocorre. relacionamento. Não é E nesse verdade? relacionamento você vai levando o É assim que é o evangelho. trabalho. É Agora, isso. essa ideia de você estigmatizar, aí é onde que você acaba criando até panelinhas e Sim. líderes que se corrompem. Não, tem que ser alguém, a gente tem que chamar alguém para esse ministério que de fato tenha vivido isso. E a irmã Irene, não pode ir, né? E a irmã Irene? Pô, Gente, essa mulher saiu pô, maravilhada do trabalho. Ela falou, pastor, que trabalho tu tá maravilhoso. E que vendo? eu tô Usada. envolvida, tô sendo usada por Deus por isso. Você vai pra levar e leva. É aquilo que a gente tava falando. Flavião, eu acho que eu conversaria com você aqui outro podcast, assim. Amém. Mas acho que 1 hora ou 2 horas trocando experiência, falando da graça de Deus em nós, através de nós, né? Amém. E como eu gosto de falar, apesar de nós, né? Porque a gente também é falho, a gente também cai, Sim. a gente também luta, a gente não é melhor do que ninguém. Pelo contrário, às vezes está se sentindo igual o Paulo, dos pecadores eu sou o pior. Tem um nível de consciência e mesmo assim, Senhor, É, tem puxa, apesar de misericórdia. nós, né? Aí a pessoa chega para você e fala: Pastor, que bênção que você fez a sua vida. E você tá no pensamento ali: Senhor, perdoa ela. Se não Ela não fosse o sabe o que Senhor. tá falando. Se não for pelo Senhor. Ai, Flávio, se não for pela graça, né, Flavião? Mas então, Flavião, eu tenho que te agradecer. Eu que agradeço. Um momento muito especial, pastor Haroldo. Nossa, Convite maravilhoso, eu viu? realmente creio, cara, que seu testemunho Glória a vai Deus. continuar alcançando as pessoas por onde Aleluia. você passar. E Amém. agora eu creio que é através da internet também, através Sim. do podcast. Maravilha. Então eu te agradeço de coração, meu irmão. Amém. Muito E obrigado a aquilo que o senhor todos. planejar pra gente Amém. fazer junto pelo reino aí, a gente tá às horas. Dá um tchau pro pessoal aqui, ó, nessa câmera aqui. Tchau, pessoal. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Espero que a nossa contribuição tenha aí alcançado a sua vida, a vida da sua família, das pessoas que você ama. Em nome do Senhor Jesus, creio que esse é a perspectiva do nosso querido pastor amado aqui, nosso Haroldo, homem de Deus.
Em nome de Jesus. E continue assistindo aqui, Segunda de Graça. Amém. Glória a Deus. Eu te agradeço, você que ficou até aqui, que seguiu até aqui, que ouviu até o final. Te agradeço muito. Lembro você do rolê da internet, né? Se inscreve no canal, curte, compartilha. Olha que testemunho maravilhoso da graça de Deus na vida do Flávio. Amém. E eu te encontro aqui, segunda-feira que vem, às 20 horas, segunda de graça, porque a graça de Deus vai continuar. Hoje comemorando um ano. Glória E a para a Deus. glória do Senhor, enquanto Ele permitir, a gente vai falando da graça aqui. Valeu, gente. Deus abençoe. Segunda às 20 horas. Valeu.